gente, esse é o ArchiCast número 100 e hoje a gente vai fazer aqui um freestyle, como diz o Rafael. A gente tá com pauta, mas meio sem pauta aqui, pra gente, de alguma forma, comemorar o nosso 100º episódio. A gente tá aqui pra falar um pouco, não tanto de arquitetura, mas um pouco da produção desses episódios aqui. A gente vai dar uma rodada aqui de um monte de coisa. Primeiro a gente vai responder algumas perguntas que os nossos ouvintes mandaram pra gente. Tem algumas mensagens também que vão ser ouvidas durante o episódio, de algumas pessoas que participaram e que a gente acha importante na nossa trajetória aqui também. E, sei lá, vamos ver no que vai dar isso aqui. Tô aqui com nossos tradicionais hosts também. Lili, boa noite, como é que você tá? Boa noite, querido. Meus parabéns. Parabéns pra nós. Parabéns, Rafael. Parabéns. Ei. Tá animada, Lili? Boa. Tá muito, não é? Eu fiquei sabendo que você tá até com fantasia de carnaval pra gravar isso. Eu tô. Vou postar. Não, como não? Hoje é um dia de celebração, né? Mas depois é que eu pensei que eu botei um arquinho de carnaval, esses de bloco, todo lindo, mas esse fone me ferrou. Ele ocupa o espaço. Ficou o Galvão Bueno, né? Eu devia ter pensado no adereço pescoço, algo do tipo. No outro, como é que chama? Não sei se é o 100º ou 200, é o quê? Como é que chama o 200 episódio? Do 100º? No 200 eu vou estar melhor na tela. No 200º? Sei lá, cara. No 200º. Mas é isso, tamo aí. Rafa, você também tá aí, né? Tô aqui e estou sem palavras. Nossa, que bonito, hein? Entendeu o trocadilho, não? Trocadilho sem palavras. Total trocadilho, cara. Entendeu? Quem não te conhece que te compra, né? Quem não tinha entendido agora entendeu, né, Val? A sua sutileza. Querer ter. Total trabalhando na sutileza. Como é de praxe, como é que essa galera faz pra entrar em contato conosco aqui do ArchiCast? Como é de praxe, a gente continua lá com os nossos contatinhos. O e-mail, por exemplo, é o contato@archicast.com. No nosso Instagram, procura a gente lá, @archicast, manda mensagem, comenta no post, né? Estamos lá sempre presente. No Facebook também, né? O facebook.com/archicast. No nosso site, você não só escuta os episódios, como pode também fazer comentários, deixar comentários lá no final. É o www.archicast.com. E você pode acessar a gente também para ouvir os episódios no Spotify, no Deezer, no iTunes e em outras plataformas de podcast. A gente também tem o nosso número de WhatsApp para trocar ideias e foi através desse canal, inclusive, que a gente recebeu bastante material de comentários, enfim, que a gente vai ler aqui hoje nesse episódio comemorativo. O número do Zap é 32, que é o nosso DDD, 984289877. Não entendi! 32 984289877. Mais uma vez! Já tá bom! Eu sei. Tô brincando. 984289877. Bom, na verdade, galera, o episódio vai ser uma grande leitura de e-mail e comentários. O episódio de hoje será uma grande celebração dessa jornada e a gente vai responder as perguntas da audiência intercaladas com mensagens de ouvintes e do pessoal que já participou do cast. Ou seja, uma grande massagem no nosso ego. KKK, como diz o roteiro do Rafa aqui. KKK, agora é a hora de rir. De fato foi uma piada. KKK. É muito bom, Rafael. Na verdade, é o seguinte, na real, a gente fez 99 episódios pra vocês. Agora é hora de a gente fazer um episódio pra gente. Exatamente. Não é justo? Entendeu? Eu acho justo. Tá resolvido. Eu também acho justo. Então. Por que não, inclusive, né? Aquela coisa, a gente pode começar a fazer bodas de qualquer coisa e fazer isso de, tipo, todo ano, não é? Nossa, fazer mêsversário? Não, né? Pelo amor de Deus. Por que não? É igual o carnaval no Rio, dura o ano inteiro, não é? Eu acho, massagem não é quem não quer. Fala galera, aqui é o Guga, essa 100ª edição. Eu acho que tem alguma coisa no áudio, no primeiro programa, de eu falando da 100ª edição, né? E chegamos nela. Com vocês aí fazendo esse trabalho mágico de falar de arquitetura em áudio, né? Sem imagem. E tendo criado essa comunidade, né? Que assiste, está trabalhando junto e ouvindo, e acompanhando, interagindo. Tomara que venham mais 100 e que isso possa elevar, né? Evoluir para um próximo nível, quem sabe? YouTube? Não sei. Isso aí. Parabéns para vocês. Tá falando Bernardo Vieira.
arquiteto. Tive o prazer e a honra de ser convidado para algum dos episódios do podcast e gostaria de aproveitar para dar os parabéns a toda a equipe do ArcCast, ao Adilson, Rafael, Lili, entre outras pessoas que também contribuem para esse podcast ser, com certeza, o maior e melhor podcast de arquitetura do Brasil. E queria deixar registrado aqui meus parabéns e que venham muitos outros episódios. E é sempre um prazer participar e ouvir esses amigos que eu tenho nesse podcast. Um grande abraço e muito sucesso pro podcast. Nos vemos daqui a pouco. Um grande abraço. Tchau, tchau. Temos uma pergunta aqui. Lili, você quer fazer? Pergunta? Vamos lá. Primeiro Ladies first. Sim. Primeiro é importante falar que é o Theo Felipe, que a gente encontrou ele em São Paulo, lá no Mackenzie. Ele é um ouvinte muito assíduo, que tá sempre comentando. Então a gente, por isso, colocamos ele aqui no primeiro da fila aqui. Exato. Bacana. Theo Felipe, ele mandou pra gente uma mensagem com a seguinte pergunta. Galera, vocês tinham experiência com áudio e vídeo? Como foi aprender a editar um podcast? Tiveram que investir em ferramentas? Essa é a pergunta do Theo, e aí eu deixo para os meus coleguinhas que sabem mais disso do que eu, certamente. Eu vou começar com a primeira falando que a Lili já teve experiência com áudio e vídeo. Pra quem não sabe, a Lili já apresentou um programa de TV. Conta essa história, programa Lili. de TV. Sim, a Lili tinha um programa de Conta TV, aí. cara. Vocês não sabem disso. Sim, cara. Nossa, é porque quando eu vejo essa pergunta, eu fico pensando muito mais na produção do que propriamente na apresentação, né? E eu era responsável, assim, junto com o Klaus Chaves, né? Que é um outro arquiteto que também já veio aqui, pelo conteúdo e pela apresentação mesmo, pelo debate e tal. Então a gente literalmente dava a cara a tapa lá na TV Visão, uma TV local aqui de Juiz de Fora. Pô, super legal você lembrar disso. Uma super Nem eu tava produção, lembrando muito bacana, né? Sim, era uma TV de muita qualidade, inclusive. Vocês entrevistaram um convidado muito ilustre. Era o Espaço Público. É o nome do programa, Espaço Público. Vamos botar isso no ar qualquer dia. Eu vou pegar um vídeo. Você não lembra nem que... Você não tem isso gravado, não? Tenho. Pô, pelo amor de Deus, tá na hora, cara. Tenho todos, cara. Você é celebridade do YouTube agora. Eu já fui no programa da já foi, Rafael? Não sei nem se... Já. Nossa, cara. Lembra, não? Claro que não. Não tinha TV Visão em casa. Nem eu lembro, mas eu... Você não lembra, Lili? Eu não lembro de ontem. Eu não sou boa nisso, não é? Eu não lembrava nem que eu tinha feito programa. O cara colocou aqui, vocês têm experiência em áudio e vídeo? Eu respondi que não. Eu não me lembro, mas eu acho que a gente foi falar ou sobre comércio informal ou sobre linha férrea. A gente, quem que foi? Foi você e o Rubão? Não. Eu e mais um... Não, era um outro convidado, eu não me lembro quem. Que legal, cara, é verdade. Eu sempre tive esse interesse de comunicar a nossa disciplina, o conhecimento em arquitetura para outras audiências mesmo, para uma galera fora da área, como uma maneira de valorizar a profissão, né? Assim, de dar mais conhecimento e mais visibilidade à profissão. Que legal. Como é que era um programa? Era assim, era um talk show? Era tipo uma mesa redonda. Era eu e o Klaus como hosts, assim, e sempre dois ou mais convidados. Então era um programa de estúdio, né? A gente gravava, não era ao vivo, mas era semanal, né? Então eu gravava toda semana. Era mais ou menos 1 hora de duração e era esse esquema, tinha uma pauta, tipo o que a gente faz aqui no podcast, porém gravado, assim, bem semelhante. Acaba sendo um pouco mais formal, né, porque você tem o vídeo, né, o vídeo também impõe uma certa distância, o próprio cenário, as cadeiras e tal, mas assim, o legal era que era todo mundo junto, né, um pouco diferente também do que a gente faz aqui remotamente, assim. Pô, mas foi mais de 1 ano fazendo isso, foi super interessante. Só acabou quando a TV tava acabando mesmo, assim. A direção era do Fred, né? Era Belcavelo? Do Fred Belcavelo, exatamente. Direção do Fred Belcavelo e TV Visão, produção da TV Visão. Teve patrocínio da prefeitura por muito tempo. Quando acabou o patrocínio, acabou o programa. Acontece. E qual o ano que foi isso? Ixi, Jesus, isso aí... Você lembra o ano? Cara, deve ter sido, sei lá, 2006,
2005, 2006. Exatamente, por aí. Pois é, se você for contar assim, eu, Rafa e Lili que tem muito mais experiência que a gente em audiovisual. Sim. Né? É verdade, mas a gente. minha experiência é muito mais antiga. A sua por quê? Eu fiz um trabalho de escola na 5ª série em vídeo. Olha só que pilantra. Fez muito sucesso na época. O que você fez nesse trabalho? A gente fez um trabalho sobre o Bélgica, Holanda e Luxemburgo, né? E aí a gente fez um filme que era na época do ET de Varginha. O ET de Varginha tinha caído nos países, então o ET de Varginha ia explicando as características da geografia dos países. Eu vou achar esse vídeo, vou postar. Eu quero, e ele fez o maior sucesso, circulou na escola inteira e até hoje é lembrado como o ET de Varginha. Até comercial a gente fez pra intercalar. Eu já fiz um jingle, agora que vocês estão falando aí. Esse é o ponto em que a gente enrola e fala mais do que devia, não é? Por causa das coisas. Vai lá, quero ouvir os podres. Não, eu fiz um jingle num trabalho de escola também de vídeo que a gente tinha que vender uma funerária. Era um vídeo sobre uma funerária. Então era uma propaganda, na verdade. Então tinha todo o esquema de mostrar as pessoas mortas e a funerária pegando o pessoal. Era um assassinato, mas a música era super leve. Um assassinato? Eu lembro até. Sério? Funerária Te Quero. Era assim, funerária, te quero, vem pra cá. Um caixão pra você descansar no preço mais barato que se pode encontrar. Funerária, te quero, vem pra cá. É isso. Eu não sei se eu passei, não, mas a música muito ficou. Muito bom, Lili, muito bom. É o poder do jingle. Caramba. Nossa, eu vou botar isso de jingle no início do episódio, cara. É genial. Vocês contaram experiências muito passadas, né? Eu lembro que na faculdade eu fiz um videoclipe, cara, pra um trabalho. Eu tô lembrando aqui, eu fiz um videoclipe no PowerPoint, cara. E aí por conta os computadores eram muito ruins na época. Então, quando você dava uma animação no PowerPoint, o que acontecia? Em cada computador tinha um tempo diferente. Por conta disso, a gente teve que levar a máquina. Era a máquina do Guilherme, um amigo nosso. A gente teve que levar a máquina dele, que era um CPU, um desktop, para apresentar o trabalho. Na verdade, era um trabalho sobre circulação do centro da cidade. E aí eu botei uma música do Paralamas que tinha a ver com isso. E aí passavam umas fotos e tal. Mas eu sempre fui, assim, meio função de computador e sempre me metia a mexer em várias coisas, assim. Sempre foi a referência pra gente da faculdade também. Sempre foi o cara que resolvia então, pra pois todo mundo. Eu ainda continuo sendo o TI, assim. Eu sou o TI de onde eu trabalho, eu sou o TI dos amigos. Isso é bem normal. E aí, tendo certa habilidade em alguns programas, eu fui me meter a mexer com áudio, assim, pra gravar o podcast. Também não sabia como mexia, fui pesquisar os programas e tal, o que gravava, como é que a gente podia fazer pra gravar. A gente fazia a gravação por Skype, né? Hoje a gente tem outras ferramentas de gravação que são melhores, mas eu fui meio no fuçômetro, assim, de pegar os áudios, ver como é que faz e tal. E, pô, pra vocês verem, né, do primeiro episódio até hoje, assim, nosso áudio melhorou muito. Como a gente fala, melhorou pra caramba também. Não só a parte técnica, mas também, assim, o nosso desenvolvimento por falar também no episódio. A gente fica mais solto, fica melhor pra falar, pra conversar, né. Eu já não sei, você falou com a convicção de que a gente evoluiu, que eu não tenho essa... Lili, com certeza, a gente evoluiu pra caramba. Nossa senhora, eu então... Acho que a gente vai ficando mais sem vergonha, a chance da gente evoluir é muito grande, não? Mas o sem vergonha é bom também, assim, sabe? Quanto mais relaxado a gente fizer o programa, melhor, porque aí fica mais natural também. Fica aquela coisa meio robótica de fazer as coisas, tipo, até quando eu falo oi, gente, começa o episódio, fica mais natural pra mim, né? Não sei se vocês ouvem isso e se vocês já acostumaram com isso também. Não, natural nada, você tem que fazer em cada episódio, são quatro vezes você vai, oi gente, peraí, não, vamos de novo, oi gente, vamos de novo, oi gente. Fazer o quê, verdade, né? Isso ainda é uma dificuldade, né? Na verdade, a gente tem, igual o Jovem Nerd, a gente tem um banco de risadas, um banco de apresentações, é tudo editado. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo é um fragmento. Porra nenhuma, um fragmento nada, Rafael tá iludindo vocês. Quer dizer, como eu sou o cara, né, que me disponibilizo mais pra isso e gosto disso, eu fui começar a mexer com essas ferramentas, assim, começar a mexer com Audacity, com internet, com, né, conexão, como é que pode gravar, como é que não podia, como é que era melhor, como é que era pior, então, assim... Essa foi boa, comecei a mexer com internet. A rede mundial dos computadores. Você tá em 95, eu comecei a mexer com uma ferramenta internet. Pois é, né? Mas é desde então mesmo.
Mas nesse caso eu aprendi tudo por eu mesmo, olho muito tutorial na internet, YouTube, e aí fui aprendendo. Inclusive, tem outros podcasts que ensinam a fazer podcast. Agora não vou lembrar do nome. Mas tem como se aprender e se você buscar, você consegue fazer tudo. E aí, mas aí eu tiro o chapéu também para uma personalidade como a do Adilson, que é um cara curioso nesse sentido, né? E corre atrás mesmo, né? Sempre foi. Agora como um trabalho, né, ainda mais, e está sempre aperfeiçoando, porque ele traz a novidade, né, o Rafael também, muito mais do que eu, certamente, mas o Adilson, nesse ponto, faz a diferença, assim. Obrigado. Fico sem graça agora. Depois eu te elogio mais, tá, Rafael? Vai ter sua vez também. Bom, deixa eu fazer a segunda pergunta aqui do Theo ainda. Ele pergunta o seguinte: vocês sentem que a divulgação que vocês passaram a fazer começou a gerar uma procura maior pelo trabalho de vocês, no sentido do projeto em escritório? Rafa, acho que você pode responder, que você está mais ligado nesse lance do escritório. Essa pergunta é interessante porque em nenhum momento pra gente foi uma coisa estava associada com a outra. Porque assim, o projeto do Cast surgiu por uma paixão que a gente tinha de podcast e percebeu que não existia uma galera falando sobre arquitetura na grande rede mundial de computadores. Então, assim, nunca foi uma pretensão, como hoje a gente tem muito marketing de conteúdo, muita gente produzindo conteúdo na internet para alavancar a venda dos seus escritórios, dos seus trabalhos. O nosso caminho é justamente o contrário. A gente queria era produzir conteúdo primeiro como hobby e aos poucos foi se tornando um compromisso mesmo com a audiência, né? Porque, na verdade, a nossa preocupação é, de fato, entregar um bom trabalho para a audiência. Então, assim... E, assim, não sei se vocês perceberam, mas eu acho que eu nunca falei do meu escritório aqui. Acho que a gente nunca falou de outros trabalhos nossos aqui. Acho que só se algum episódio, alguma curiosidade, a gente comentou alguma coisa, mas isso não foi uma preocupação que a gente tem, né, de não ficar associando a nossa cadeira aqui no Cast com outras coisas que a gente faz fora do podcast. O que a gente fala muito é que a gente dá aula, né? Isso é inerente do que a gente faz aqui, porque as discussões que acontecem aqui também acontecem na aula, enfim. E também o lecionar dá a oportunidade da gente discutir alguns temas, né? E porque é o ambiente em que nós três nos encontramos mais também, né? Então, acho que é natural, né? A gente faz naturalmente, né? Mas, por exemplo, não ganhamos mais alunos, eu acho, por causa do Cast. Com certeza não. Né? Pelo contrário. Na verdade, talvez a gente tenha ganhado, mas que não sabe, que a gente não sabe que a gente dá aula, sei lá. Mas eu não tenho essa pretensão de achar que o que eu vou falar aqui vai ser uma verdade, né? Tanto é que a gente traz convidado pra gente não falar merda, né? Desde que não seja uma merda já é uma grande coisa, exatamente. Mas isso é muito doido, porque a gente tenta criar perfis diferentes, né? Assim, tipo... por exemplo, em outros lugares, assim, por exemplo, em sala de aula, eu falo do Cast, mas eu não converso como eu estou conversando aqui com vocês e tal. Eu falo, talvez seja necessário que essas personalidades exista uma convergência dessas personalidades. Pode ser. Porque, né, pode ser, às vezes Pode ser que a gente esteja separando demais, né? Uma coisa da outra, separando né? demais, né? Verdade. Bom momento de reflexão. Auto-reflexão, né? Tá todo mundo com a mãozinha no queixo aqui, assim, olhando pra cima, tipo assim, que tempo que nós perdemos, né? Essa ficha podia ter caído antes, né? É porque a gente nunca teve essa pretensão de ser um influenciador digital, e eu acho que a gente nem é dessa forma, né? Até porque o nosso nicho é muito específico, né? Uhum. Então, realmente, tentamos aqui ser da forma mais livre possível, mas quando a gente está em outros lugares, ou no escritório, ou dando aula, a gente, às vezes, não tem a liberdade que a gente tem aqui. É verdade. Então, essa é uma vantagem. Esse lugar aqui é nosso, a gente construiu. Né? Então, aqui eu também, assim, né? Quando eu comecei a participar, que não foi desde o início e tal, né? Então, assim, eles já estavam com a estrutura super montada, a ideia super elaborada, né? Assim, eu era uma fã de tudo, e eles me chamaram pela proximidade que a gente tem e tal, né? Ou pela minha grande e vasta experiência em áudio e vídeo, pelo que eu tô caí na ficha agora. Sobretudo para a criação de jingles. Exato, meu talento nato. Mas assim, não era pelo trabalho em arquitetura, porque na época eu também não estava trabalhando com escritório, não fiz a opção de investir na carreira acadêmica e tal, apesar de já ter tido escritório.
Mas assim, quando eles me convidaram, por exemplo, o que eu associei também, acho que a pergunta vai um pouco por isso também, assim, o que a gente pode ganhar com isso também, em paralelo ao trabalho em si, né? Assim, quais as consequências ou as influências que a gente percebe do que a gente produz no Cash em outros âmbitos da nossa vida profissional, assim, tentando traduzir isso de uma maneira mais ampla. Para mim foi muito desafiador, porque eu achava assim, ótimo, mais uma maneira de eu estudar alguma coisa, né? Assim, vai ser de 15 em 15 um tema, e eu gosto de estudar e tal, não sei o quê, né? Assim, gosto de ler, gosto de me informar. Falei, pô, que ótimo. Então é uma coisa que vai me fazer estudar temas diferentes dentro de uma área que eu gosto, conhecendo pessoas que eu admiro e tal. Tem muito a ver com relacionamento e com o próprio conteúdo, assim. Como é que eu poderia absorver isso, né? Do que propriamente para trabalho com projeto, por exemplo, né? Mas certamente há um ganho pessoal muito grande, intelectual, enfim, para mim. Fez uma grande diferença, assim. Isso que a Lili falou, isso é legal, e eu também tomo isso como uma coisa bacana também, que obriga a gente a olhar tema, pesquisar, isso eu acho ótimo, assim. Ainda mais quando o tema que você, nossa, não faz ideia do que é, assim. A gente aprende muito quando a gente, não só quando a gente estuda antes, mas com um convidado, assim, que às vezes a opinião do convidado é completamente diferente, ou traz uma coisa completamente nova que você nunca tinha pensado, e dá uma clareada, assim, é muito legal. Nesse sentido, assim, de você ir para vários aspectos da arquitetura e do urbanismo, é muito bacana. E eu acho interessante também que por trás dessa pergunta do Theo tem um pouco assim de várias coisas que a gente já discutiu em outros episódios, né? Essa coisa de que quem está se formando em arquitetura é para ter um escritório, né? Assim, ou assim, que ter um escritório, um projeto, ele é talvez a única saída da formação. Então, acho que o que a gente tem escutado de relatos das pessoas que conversam com a gente é que a gente tem muito espaço para ocupar na sociedade, né? E começou a ver que o podcast aqui pra gente veio com esse intuito que a gente pudesse ocupar outros espaços também, que não só aqueles convencionais, né? Que tá dentro do escritório projetando, ou tá dentro de um órgão público, ou tá dando aula. E Rafa, o que eu acho importante, assim, sem esquecer também que, assim, que a maioria quer e gosta de trabalhar com projeto. Então a gente também traz esse assunto aqui também. Sim. A gente já teve episódio dedicado a isso, né? A gente tá pensando em outros episódios que se dedicam também a falar do escritório. Então, assim, continuar afirmando esse nosso métier, né, do escritório, mas também vendo esse leque que é completamente possível para várias vertentes do arquiteto. Né? Vamos para a próxima pergunta? Do Theo? Então, ele falou aqui, né, vendo a entrevista da Amanda no episódio 99, e aqui ela deu ao vivo no Mackenzie, ele estava lá, que ela também fez a palestra, e o contato com vocês, vejo que a divulgação e a interação social tem se tornado uma espécie de diferencial para negócios. Vocês veem dessa maneira, ser visto passou a ser um forte adendo para o sucesso do trabalho, além, é claro, do trabalho bem feito? Pois é, posso começar a responder? Pode. Isso é um certo dilema, assim, pra gente, porque, por exemplo, que nem a Lili tá falando, eu, pelo menos, me considero não como um digital influencer, eu não penso nada disso, porque... Mas isso acaba sendo inerente do que a gente faz, do produto que a gente faz, né? Que, assim, que é criado pela internet e é reproduzido e consumido pela internet. Assim como os outros escritórios falaram aqui, né, dessa presença na internet que eles acham que é importante, mas a gente tem muita dificuldade, assim, de aparecer, de ser a pessoa que tá ali mostrando, sei lá, a cara do ArchiCast e tal, porque um pouco fica com essa coisa assim, a gente quer ser reconhecido pelo trabalho e não pela nossa cara, sabe? Então a gente fica meio receoso disso. Tem a questão da timidez também, que pelo menos pra mim, assim, eu sou bastante tímido, apesar de às vezes não parecer aqui no áudio, mas isso acaba sendo uma espécie de commodity. Eu não sei se eu posso falar commodity, mas, sei lá, a pessoa, né, a personalidade da pessoa acaba agregando no produto. Então, é uma certa dificuldade que a gente tem, assim, de aparecer um pouco mais, assim, a nossa cara, por exemplo, no Instagram, de fazer um vídeo. Isso, a gente tem uma certa dificuldade, mas a gente sabe que isso também é uma coisa a ser remedida quando você está produzindo alguma coisa. Na verdade, eu acho que a resposta é sim, né, assim, que é um diferencial para os negócios você saber lidar com as mídias sociais, né? Eu acho que a resposta é afirmativa e faz a gente refletir, porque... Como a Gilson falou, pra gente também não é tão natural assim, né? Mas é exatamente isso, assim, se a gente quiser também chegar até mais pessoas e tal, e ampliar hoje o nosso alcance, certamente vai envolver uma maior participação nossa nas redes, e não só nós, assim, produzindo
assim, multiplicando o conteúdo que a gente faz aqui no Cast, é meio isso também, né? É como pegar o conteúdo que a gente já tem e saber destrinchar ele também de diferentes maneiras. É uma arte mesmo, assim, coisa que o arquiteto não sabe fazer por si só, né? Assim, alguns sim, a Amanda é uma exceção, né? Que ele cita na pergunta, né? A Amanda é um exemplo, né, na verdade, de como ela conseguiu aliar uma coisa a outra, uma excelente visão, né, um senso estético e uma noção de curadoria de excelentes referências em arquitetura, que é uma habilidade de fato, com uma plataforma, uma maneira de divulgar aquilo e se tornar uma referência, né? Os escritórios fazem isso de uma maneira mais comercial também e tal, mas a gente que está divulgando conteúdo e tal, a gente tem muito a aprender nesse sentido, né? E o fato é que a gente não vem com esse know-how, não. É algo que a gente vai aprendendo na prática. Exatamente. A sua pergunta final aqui, né? Que ele fala assim que se você ser visto, ter visibilidade é tão importante quanto fazer um trabalho bem feito, a gente ainda não consegue medir isso, porque a gente foca sem dúvida no trabalho bem feito, porque na questão da visibilidade a gente ainda está engatinhando, é isso que o Adilson falou, a gente se expõe pouco, apesar da gente estar sempre aqui falando com a audiência e tal, a gente não usa todas as ferramentas possíveis de visibilidade, né? Coisa que eu acho que daqui para frente a tendência é que a gente precise fazer isso para que a gente aumente, né, também aí a nossa influência, né, de conteúdo. Isso, na verdade, não tem uma resposta de que a gente vai aparecer mais. A nossa vontade é que sim, se isso ajudar a ter mais visibilidade para o nosso conteúdo, beleza. Mas, sei lá, eu fico pensando assim, seguir sendo nos próximos capítulos. Vamos ver, assim, nas conversas que a gente tem, se a gente sentir que as pessoas estão querendo ver mais o nosso rosto, assim, a gente encara, né? Na verdade, se você vir um vídeo nosso no bloco a partir de semana que vem, é porque a gente concluiu que é preciso, né? Assim, tem maior interação. Então, na hora que você vira o Adilson de purpurina num bloco, né, a resposta é sim, tem toda a razão e a gente precisa aparecer mais. É por aí. Só que ela está falando da Lili mesmo, tá? A Lili está falando dela mesmo. Eu vou estar lá, se alguém vai filmar, eu já não sei, mas estarei no blog certamente. BBB 21 estaremos lá. Nossa! Mas nem foder. Porque nem toda piada que ele faz é boa, né, Adilson? A gente também tem que entender isso. Algumas a gente mas não tem é piada, não. Não é piada, não. É verdade, é um plano, Não. Nem todo plano porque vocês que o Rafael é que vocês não acompanham o BBB, né? Não mais, né? Assim, nos meus 10 primeiros anos de vida, sim. Agora não, né? Agora já deu. Não, mas é só uma curiosidade, você não precisa entrar, não. Esse BBB, eles dividiram basicamente os participantes em 2 grupos. Um grupo de pessoas convencionais, como sempre foi, e um grupo de pessoas que já têm uma influência digital, assim, pessoas com mais de 2 milhões de seguidores. Eles estão copiando o formato de outras emissoras, basicamente, né? Isso já foi feito em outros lugares. Não sei, mas isso é interessante porque as pessoas estão saindo da bolha de visibilidade que elas têm, por exemplo, tem lá uma influenciadora digital que tem, sei lá, 2 milhões de seguidores. Dentro da bolha dela, ela tá indo para uma exposição nacional. E o impacto disso na visibilidade dela, essa é uma coisa nova, assim. Eu acho que é quase que... Essa é uma tese. Que eu acho que quase que é uma batalha que a mídia de massa tá querendo travar com as bolhas de rede social, né? Porque eles estão perdendo muito faturamento. Isso é uma das teorias da conspiração que o Rafael costuma desenvolver. Não é da conspiração. Não, praticamente, mas no fundo ele quer entrar, não é isso, Cretiano? Ele quer ser chamado. Não, quero. Ele é um outsider e quer estar na grande mídia, é isso que ele quer. Acho. Pô, se fosse o Bial, eu ia querer. Zé Ruela, hein? Repórter e gato do Miau, eu também queria. Aí o Miau, eu tinha mais chance que você, se fosse o Miau, né? Agora não, esse daí ninguém. Pô, imagine o Bial lendo um texto pra mim, né? Cheio de metáforas e... Rafael, vem pra cá! Você perdeu, porque você ia perder, certamente. Você não tem perfil de ganhador, não, é? Aí eu jogando as bolsas pra cima, assim, saindo correndo, aí dando tropeção, assim. Próximo BBB, a gente vai inscrever o Rafael. Por isso, espontânea pressão. É muito bom.
Não, e o pior é que a gente ia ter que estar lá, Dilson, na plateia, por causa do cast e tal, nós íamos ter que estar lá pra fazer, meus amigos e tal, pra gente aparecer também, gerar mais coisa e tal, a gente ia ter que ir. E com a camisa do uma camisa branca na plateia. Com a camisa, não, você tá sendo muito, com uma camisa com a minha foto adesivada na camisa. Verdade. Aquelas que são feitas. Verdade. Né? Foi ocupar a camisa, 2 camisas, né? Com essa cabeça pequena. Mas, enfim. Exato. É um Rafael Archicaster, né? É um Archicaster. Nós ainda não usamos isso, não é? Um Archicaster. É um podcaster, Parabéns, galera. 100 programas ouvindo o Rafa, a Lili, o Adilson. Ter conhecido o ArchiCast foi uma coisa muito boa, que me ajudou muito a um crescimento tanto profissional quanto dentro da faculdade, de conhecer novos escritores brasileiros, gente que está inovando na nossa área, que está pensando coisas diferentes, entender um pouco do nosso cenário contemporâneo, ouvir debates de obras que a gente ouviu falar na faculdade de uma forma um pouco mais ampliada. Então, queria agradecer por toda essa experiência, pelas oportunidades de falar que eu tive, tanto em leituras de e-mails, como aqui nessa contribuição aqui que os ouvintes estão dando para os 100 programas, e que vocês tenham mais 100, 200 programas pela frente e que levem essa iniciativa de vocês cada vez mais longe, porque ela é realmente super proveitosa pra gente. Um abração e boa sorte pra vocês. Antes de mais nada, parabéns para vocês pelo 100º episódio do ArchiCast. Desde o começo eu sabia que isso ia muito longe, porque as ideias, o modus operandi, os temas que vocês sempre quiseram debater eram muito interessantes, e falar de arquitetura e urbanismo dessa maneira leve, sem perder a profundidade dos temas, é muito bacana. Tive a alegria de participar de alguns dos primeiros episódios, conversar, mesmo que remotamente, com pessoas diferentes, né? E com olhares completamente diversos e próprios sobre arquitetura e urbanismo. Foi muito bom. Então, muito obrigada. Mais uma vez, parabéns. Que venham muitos ArchiCasts por aí. Que o ArchiCast continue sendo o podcast de arquitetura do Brasil. Que muitas pessoas sigam se inspirando e ouvindo e usando o ArchiCast como referência nos seus debates diários, nas suas reflexões sobre os temas. Parabéns especial a Adilson, ao Rafa e a Lili, que conduzem esses debates aí de uma maneira muito bacana, com muita leveza, com muitos sorrisos, levando arquitetura e urbanismo até mesmo para quem nem nunca imaginava ouvir sobre isso, né? Mais uma vez, parabéns para vocês. Bom, pergunta do Alan Takoshi. O Alan Takoshi também, a gente encontrou ele lá pessoalmente em São Paulo, então tá aí também no nosso topo aí dos ouvintes, né? Então o Alan Takoshi perguntou: e aí, pessoal do ArchiCast, segue a pergunta. Qual é o tamanho real dos envolvidos do ArchiCast? Os bastidores, ou se é tudo obra e planejamento do faz tudo Adilson? O Adilson não pode responder, que ele tá diretamente implicado. Fala, Rafael. Eu tenho 1,70m. Eu falei, eu tenho 1,76m. Eu tenho 1,67m. 1,80m. Próxima pergunta, é isso? O Adilson ganhou. Não, brincadeira, brincadeira. É maior. Não, brincadeira. Não, a gente, assim, o trabalho, realmente, quem dedica mais tempo acaba sendo o Adilson por conta da edição, ele é responsável pela edição, apesar de a gente também ter aí o apoio do Matheus, né? Matheus Tchengo. Inclusive, uma curiosidade pra vocês, o nosso editor, o Matheus, ele também faz parte do canal Riff,
que é um canal de música no YouTube. Então direto ele tá lá. Quem quiser conhecer o Matheus, nosso editor, é só ir lá curtir os vídeos do YouTube do canal Riff. Bem, então assim, apesar do Adilson ter maior tempo assim dedicado pela questão da edição e tudo mais, o planejamento é feito, né, a 6 mãos aí. A gente vai se organizando, cada um no seu tempo disponível para chamar os convidados, marcar as gravações, né, fazer todo o trabalho que tem por detrás, que é planejar os temas, colocar isso dentro de um cronograma de gravação, chamar os convidados, tentar, né, tapar buraco quando o convidado falta, a gente tem que mudar o tema. Então, assim, isso tudo é feito meio que numa espécie de convergência, né? É uma bagunça organizada. Uma bagunça organizada. Porque assim, a gente, além da parte técnica, que assim, é fazer o áudio, editar e tudo mais, a gente tem que chamar o convidado, tem que fazer pesquisa, tem que decidir uma pauta. Às vezes o convidado fura com a gente por conta de várias coisas que acontecem, às vezes a gente fura com o convidado, tem os agendamentos, então tem várias coisas envolvidas, assim, não é só o processo de produção mesmo da coisa toda não, mas tem todo o processo assim, de quem que vai chamar, quem que a gente pode chamar. Não, e dentro do processo de produção não é só a parte técnica, né, do áudio e da edição e tal, que é obviamente fundamental e muito trabalhosa e de fato demanda muito tempo, pós a gravação, principalmente, né? Tudo depende disso funcionar, é a característica da mídia, né? Que a gente está trabalhando. Mas como a gente precisa gerar outros conteúdos para fazer, para melhorar o produto que a gente entrega e para também gerar uma maior, rodar mais, né? O próprio cast e o nome do nosso trabalho, enfim. Então a gente também gera conteúdo por escrito no nosso site, a gente tem as nossas parcerias e tal, então são trabalhos diferentes, com pesos diferentes em termos de tempo, né? E assim, mas relativamente adequado assim às habilidades de cada um também, né? Assim, acho que a gente sabe também perceber e a gente tem sensibilidade um com o outro para isso, quando um ou outro está apertado com outras coisas, né? Isso é verdade, né? Nós somos muito parceiros, assim, né? Assim, todo mundo tem suas questões, seus problemas e tal, e eu sinto muito apoio, né, dos meninos nesse sentido e tal, mesmo, porque também cada um com a sua vida e com os seus afazeres, né, assim, eu me sinto privilegiada também de trabalhar com os dois que super entendem, quebram meu galho quando precisam, enfim, me apoiam, continuam incentivando, é super legal. Né, sim, essa parte técnica, né, fica mais com a Dilson, essa parte de convidados, conteúdos e tal, todo mundo distribui, né, eu elaboro um pouco mais alguns textos, o Rafael corre mais atrás de alguns contatos, não é muito claro, é claro, mas não tem, não está colocado no papel, digamos, é uma bagunça organizada, sem dúvida, né. A outra pergunta do Alan, ele coloca assim, nem sei se vale muito como uma pergunta, mas creio que um dia vale um podcast falando sobre vocês, os bastidores, fazer o podcast, o making of, contando histórias de como se conheceram e foram formando o atual trio, que eu sei que tinha alguém antes da Lili, a Renata, inclusive, que mandou o áudio pra gente aí agora há pouco. E as aparições de colaboradores, amigos, como o Guga, que tá sempre aí, né? E ele coloca, acho que era esse o nome, é verdade. Eu também, às vezes, de escrever, me esqueço qual é o nome do Guga, exatamente, assim, né? Porque Guga é tão comum. Voltando, ele coloca, também contando as dificuldades técnicas que tiveram no começo, até chegar numa fórmula mais próxima do nível que vocês considerem ideal. Ixi, tem bastante coisa vamos lá. Aí. Mas assim, a gente já contou que a gente se conheceu na faculdade, tudo, né? Nos conhecemos na faculdade, depois cada um seguiu sua trajetória e depois a gente se encontrou de novo dentro de uma mesma instituição como professores e ali que a gente, né, formou essa liga aí, né? Mas assim, tem muita história de making off e tal. Você tem alguma aí, Adilson, que você lembra? Cara, eu tenho algumas, assim. Então, uma história que, assim, de um bastidor que não foi no ar. Isso aconteceu particularmente comigo. Senta que lá vem a história, como dizem. Tem uma professora, amiga nossa, em que ela já participou, não vou falar quem é, obviamente, em que ela sugeriu uma pessoa pra participar, pra fazer um episódio com a gente, porque ele era um cara que era muito bom. Super Mega Blaster. O cara era Super Mega Blaster e tal, não sei o quê. Ele era especialista, digamos assim, de um arquiteto. Falou, de repente vocês fazem um podcast com um cara que o cara sabe muito sobre fulano. Aí eu falei, pô, legal. E aí me passou o telefone dessa pessoa. Aí mandei o WhatsApp, falei, oi fulano, tudo bom? Quem te passou o contato foi fulano. A gente tem um podcast de arquitetura.
tudo mais, a gente queria ver se a gente conseguia fazer um episódio sobre fulano de tal. Aí tá, tudo bem. Ele me respondeu falando assim, olha, eu acho meio difícil, porque fulano de tal é muito complexo e tal, porque na minha dissertação eu falei isso, meu doutoramento eu falei aquilo, não sei o quê, eu acho que não fica meio esquisito fazer resumo. Aí eu respondi e falei, olha, não, é uma coisa mais tranquila, mais um bate-papo e tudo mais, não sei o que, explicando que era uma coisa mais relax, que não precisava, sei lá, fazer um TED nem para 1.000 pessoas, nem seria uma coisa que alguém, sei lá, avaliaria. Não era uma ele. leitura de tese, não né? Era uma leitura de tese, exatamente. Eu falei para ele relaxar, que não era bem assim, tá, fica tranquilo, a gente marcaria um dia. Aí ele perguntou para mim no WhatsApp, ele falou, posso te ligar? Eu falei, ué, tá, pode. Cara, ele ficou me dando aula desse arquiteto 40 minutos no telefone. E 40 você deu mole, minutos. Não gravou. Já era o cast. Não gravei. Mas, cara, assim, foi muito chato, porque... Cara, ele ficou me dando aula do arquiteto. Nem com uma pessoa legal, 40 minutos é bom. Não, e ele ficou assim pra mim, porque o fulano de tal é muito complexo, aí porque autor tal fala assim, eu falei na minha tese assado, que não sei o quê. Aí eu falei assim, olha, eu dou um pouco de, assim, mas sem pretensão nenhuma de falar que eu conheço o arquiteto. Olha, eu falo um pouco sobre ele, mas falo rapidamente e tal. Mas você leu o livro tal? Eu falei, não, então, eu li tal livro que fala assim, então, por que fulano? Cara, ele começou a me dar aula. 40 minutos no telefone comigo, dando aula do arquiteto, e assim, achando que não ia dar, e não sei o que é muito extenso, porque eu tinha que ler tal coisa, eu tinha que ler outra tal coisa, foi um negócio bem desagradável. Preocupado com o conteúdo, havia uma boa intenção ali por trás, né? Certamente, né? De entregar o melhor possível ali. Mas aí entra uma coisa que eu acho que é interessante, que às vezes muitos convidados não conheciam o formato do programa, né? Foi uma coisa que a gente foi evoluindo com o tempo. Com o tempo, com o programa ficando um pouco mais conhecido, ficou mais fácil esse processo também, né? Sim, verdade. E tinham também convidados que, nesse caso específico, nem queriam saber. Sim. Ele estava preocupado em falar qual o estudo dele, que não sei o que, sabe? Foi uma coisa bem chatinha, assim. Isso rola, né? Outra coisa engraçada foi a entrevista com a Terry Tuma, né, com o Danilo, que foi feita 2 vezes. E, pô, ele foi super solícito, porque a gente teve um problemaço de gravação. Pois é. Vai pro céu. Um abraço pro Danilo. Nossa. Ainda mais entrevista, que, né, assim, é muito em cima do cara, né? Assim, ele teve toda a disposição de falar. Tudo de novo. Isso foi bem legal dele. E não ficou ruim, né? Essa coisa de gravar 2 vezes, às vezes a primeira fica, não é a primeira vez que isso acontece, mas é um exemplo numa entrevista, que é uma coisa, ainda assim, demanda mais de um específico entrevistado, né? Diferente quando tem mais gente também. Isso já aconteceu uma ou outra vez, assim, porque rola, né? A tecnologia não é 100%, essas coisas acontecem. Não, deixa eu contar uma outra história, assim, que eu posso revelar às pessoas, assim. A gente gravou um episódio que tava eu, Rafael, o Guga e o Caio Dias, da Projeto. E aí, pô, tá tudo bem, não sei o que, o episódio foi ótimo, tal, gravamos. E aí eu fui fazer backup no meu computador, perdi a porcaria dos áudios que a gente tinha gravado. A minha sorte que era tudo parceiro, né? Tava o Rafa comigo, óbvio. Tava o Guga e o Caio. O Caio já gravou com a gente, o Guga também sempre grava e tal. Falei, galera, olha só, rolou um problema. A gente, infelizmente, vai ter que gravar esse episódio de novo, porque... E aí, a segunda vez, assim, fica umas coisas meio... A gente conta de novo, tal, tem coisa que a gente esquece. Sempre sai diferente, assim. Mesmo que a gente grave de novo pelo mesmo tempo, sempre sai diferente. E aí, o que eu fiquei sabendo é que no dia da primeira gravação que o Caio fez com a gente... Ele tinha desmarcado um compromisso, cara, que ele tinha. Eu acho que ele ia jantar com os amigos pra comer uma costela. É muita tradição isso lá no Sul. E ele, sei lá, deixou os amigos na mão pra gravar com a gente. E eu, cara, a gente gravou. E eu perdi essa gravação que ele tinha dispensado os amigos pra gravar com a gente. Então fica nosso débito. Eu tô débito ainda com o Caio por conta disso. E fica uma história engraçada aí, coitado do Caio. Perder uma costela por minha conta. Outra coisa engraçada, a gente tem um episódio chamado também o episódio proibido, que nunca foi ao ar, porque o episódio era pra falar sobre histórias antigas, de faculdade e tal, e só juntou mau elemento. E aí virou papo de boteca, aí desvirtuou completamente. Nossa. E a gente achou que não tinha o tom do programa. Ficou muita piada interna, assim, e acho que ninguém ia entender. Piada interna, e assim... Ia ser ótimo pra gente, mas pros outros ia boiar, né?
Parabéns, ArchiCast, pelo 100º programa e toda a equipe, Adilson, Aline, Rafa. Bom, me chamo Denis Neves, me formei na Universidade São Judas Tadeu, aqui em São Paulo, há 5 anos. E acho que vocês vieram com essa força de oxigenar toda essa geração de recém-formados e até mesmo os escritórios que estão atuando e possuem experiência de poder pautar o dia a dia da carreira, as carências, dificuldades, desafios de conciliar nos dias atuais. E é uma inspiração pra gente. Quem sabe um dia a gente que está aqui do outro lado participe em alguma temática. E que venham mais 100, 200, 300 programas. Abraço. Olá, aqui é Cadu Ribeiro e queria mandar um abraço para a galera do ArchiCast, os meus queridos amigos Aline, Rafael, Adilson. Parabéns pelos 100 episódios e agradecer pelo convite de ter participado aí desses momentos, nesse cast que é fundamental para discussões no campo da arquitetura, do urbanismo, na socialização das informações de uma maneira responsável, sempre comprometida com as bases conceituais, momentos importantes para discussão, reflexão e aprendizagem. E a gente tem ainda várias oportunidades para discutir e refletir. Um abraço e até mais. Bom, próxima pergunta do ouvinte Yuri Praça. Ele faz o seguinte: oi pessoal do ArchiCast, seguem minhas perguntas. Fora Lins Arquitetos, vocês seguem o trabalho de mais escritórios aqui do Ceará? Se sim, quais e o que vocês mais acham interessante nesses escritórios? Se quiserem, podemos também trocar uma ideia sobre isso. Fico a dispor, grande abraço. Bem, Yuri, a gente tem esse trabalho do Cast de encontrar escritórios fora do clássico eixo aí, do Rio, São Paulo, o Sudeste ou mesmo o Sul, levou a gente a conhecer muitos escritórios bacanas, assim, e de fato eu não conhecia outro escritório a não ser eles, do Lins. O que eu me lembro, assim, de cabeça, assim, sem dar um Google, não me lembro. Não, eu também não, até porque, assim, isso é uma das coisas que o Cast traz para mim, assim, essa necessidade da pesquisa sobre escritório, sobre arquitetura e tal, porque a minha área normalmente de trabalho, que é o urbanismo e o próprio doutorado, eu estou muito dentro da área de pesquisa, então estou muito imersa nesse outro universo e um pouco por fora realmente da produção dos escritórios. Essa nossa série de entrevistas, essa proposta que a gente fez de poder também sair do Sudeste aqui, né, dessa zona de conforto pra gente, onde também as coisas são mais divulgadas, né, pra mim é um aprendizado, mas honestamente também eu tive contato com os escritórios que a gente realmente acessou ali e tal. Eu tô seguindo eles, né, não posso me dizer que eu conheço muito mais gente também não. Pois é. No meu caso, eu fiquei um pouco mais com essa pesquisa de escritórios e, cara, assim, a gente consegue conhecer tudo e todos, né? Então, pra gente foi uma experiência também de conhecer os escritórios, assim. A gente pegou algumas indicações, né, de gente que conhecia alguns trabalhos e tudo mais, a gente foi correr atrás. E também fomos ver o trabalho. Sim, né? sim, antes de convidá-los também vimos o trabalho e tal, tentamos ver a parte de relevância, apesar disso não ser necessariamente o nosso balizador, né? Mas, enfim, a gente foi pesquisar e aí a gente encontrou grata surpresa. O Lins Arquitetos, assim, os meninos de lá do Ceará foram ótimos com a gente viu a produção deles maravilhosa, assim. Fora outros trabalhos que a gente não conhecia, né? A gente falta ainda pesquisar outras fronteiras, a gente pesquisou o Nordeste, mas assim, o norte do país, o Centro-Oeste, por exemplo, a gente tem pouco contato, então é uma coisa que a gente futuramente vai também correr atrás. E é sempre um aprendizado quando a gente tá aqui, né? Tentar valorizar não só os arquitetos conhecidos, mas também outros que estão fazendo trabalhos regionais no Brasil, né? Isso sempre foi uma preocupação nossa. Na verdade, mostra quão pouco a gente sabe, na verdade, né? E o quão dentro de uma bolha a gente costuma ficar também, né? Isso trouxe pra gente uma outra perspectiva. Exato. E, a contribuição dos ouvintes foi essencial pra gente conhecer outros arquitetos também. E a gente vai sempre procurar, assim, conhecer coisas novas, né? Saber quem tá fazendo uma boa arquitetura, quem produz já uma arquitetura há muito tempo e às vezes a gente não tem contato aqui, né? Então, esse conhecimento, com certeza, a gente vai agregando com vocês, né? E sua pergunta é uma provocação, acho bem bacana, assim, e de fato, manda pra gente, assim, que às vezes
você tem uma boa produção arquitetônica local, mas que às vezes o próprio escritório não faz uma divulgação e tal, isso acaba não entrando no circuito de visibilidade, né? Inclusive até o pessoal da Lins, né, falou pra gente mesmo que eles são também reticentes um pouco com isso, apesar deles terem ótimos registros e o trabalho bem divulgado, né? Existe sempre... Eles são críticos, né, com relação a essa produção deles, né? Imagino quantos outros escritórios que produzem coisas interessantes que a gente também desconhece por essa... Primeiro, pela distância e segundo, por às vezes não estarem aí... Mainstream. Mainstream virtual. Olá, pessoal do ArcCast. Aqui é o Overlando, de São Paulo. Queria agradecer pelo trabalho de vocês. Posso dizer que sou um viciado no podcast. Ele me faz viajar com seus conteúdos inteligentes, engraçados e inspiradores para quem gosta de arquitetura. Parabéns. Desejo muito sucesso a vocês. Salve, salve, amigos do ArcCast. Aqui é Bruno Sarmento e eu estou aqui para parabenizá-los pelo 100º episódio e pelo fantástico trabalho que vocês estão fazendo na divulgação, no debate dos temas da arquitetura, do urbanismo e da sociedade. Para mim é um prazer e uma honra ter feito parte dessa história. Já estou aí muito ansioso pelos próximos 100 episódios e desejo muito sucesso e um forte abraço. Valeu! Então, próxima pergunta. Bom, a próxima pergunta é do Lucas Martins. Ele enviou o seguinte, falou: olá, ArcCast, aqui é o Lucas Martins. Sou muito fã do trabalho de vocês. Vai aí uma pergunta. Sabemos que a dinâmica de um escritório de arquitetura é muito corrida, como vocês dividem o tempo para o escritório e o ArcCast? Bem, o ArcCast a gente grava sempre à noite, então a gente fica com um dia livre, né, para fazer as nossas outras atividades. A gente deixa, né? Tem que deixar o cara ganhar dinheiro. Mas isso é muito interessante, de novo, também a mesma questão. Não sei se ele já também pesquisou sobre a gente, o que a gente faz, o que a gente produz. E é interessante, né, essa coisa de que todo arquiteto ele tem lá seu escritório e tal, e a gente, né, tem visto que não é bem assim. A gente, né, conversou com vários professores, pesquisadores, e pessoal que trabalha em órgãos públicos e que existe o outro mundo além do escritório de arquitetura. Mas é difícil dividir o tempo, porque a gente tá com a cabeça gravando aqui, pensando que tem que fazer amanhã cedo e vice-versa. Às vezes tá no escritório pensando que de noite tem uma gravação e que não deu tempo de ler todo o material, então é corrido, não é? Pois é. Todos nós temos outras ocupações para além do ArcCast, né? Independente de ser um trabalho em escritório, né, particular ou não, né? Então, nesse sentido, é o fato da gente gravar à noite, né? Assim, então, tem que ser realmente... A gente começa a gravar 9h30, às vezes 10 horas e tal, né? Porque não só as questões profissionais, mas também de chegar em casa, né? Assim, eu e o Rafael, a gente tem filhos, o Adilson tem as outras coisas todas dele para fazer também, né? E é um tempo que se dedica, de fato, né? Mas enfim, não é muito diferente do que uma outra atividade que você escolhe fazer bem feita, né? Então, é um trabalho, de fato, né? Mas é um trabalho que a gente decidiu fazer e então a gente dá um jeito de encaixar isso dentro da dinâmica que a gente já tem, né? E nesse sentido, acho que vale a nossa colaboração entre a gente, a sensibilidade de entender o timing do outro, relevar, nem sempre os três estão, né? É o ideal, é a proposta, mas às vezes não rola, né? Assim, então isso, né, a gente já percebe também nos episódios, né? Às vezes um ou outro não está presente e tal, mas todo mundo se dedica assim, o máximo que pode e divide como divide outras tarefas mesmo, né? O fato de ser gravado à noite pra gente é um viabilizador e acredito que para os convidados também, pelo mesmo motivo, né? Assim, por ser um tempo a mais que vai dedicar para alguma coisa, né? Exato. A gente encaixa na nossa agenda e por enquanto tá dando certo. Às vezes a gente não consegue gravar uma coisa, grava outra, mas a gente nunca teve algum grande problema. Às vezes acontece, assim, da gravação ficar muito perto do lançamento, a gente tem que correr um pouquinho com a edição. Mas isso acontece. Graças a Deus, assim, a gente teve pouquíssimo problema de timing, né? Que a gente teve que... A edição atrasou, mas sempre deu tempo, pelo menos de fazer no laço, assim. Um outro episódio que a gente editou que foi no dia seguinte, né? A gente tem conseguido cumprir nosso papel. Eu acho que a gente cumpriu todas as datas de publicação. Acho que a gente nunca furou um dia, né?
Rafa, eu acho que a gente furou um ou outro dia sim, umas 2 vezes ou 3, Eu não tô lembrando quais aqui, porque é difícil. Deve ter sido muito tempo atrás. Foi muito tempo atrás. Tipo assim, porque é uma coisa que a gente foi percebendo ao longo do cast, que a frequência é muito importante, então deixar de publicar é também perder o engajamento da galera que acompanha, né? Pô, você sabe que, né, toda semana ou toda quinzena tem aquele episódio. E isso é importante na internet, né? Ter sempre essa constância, né? Frequência. Essa periodicidade e dizer para sua audiência qual que é a sua periodicidade. Então, e aí ele perguntou quem que escolhe as músicas de entrada do podcast. Ele falou que no episódio 98 arrasou com solo de guitarra. Não é muito bem a pergunta, mas conte algo engraçado que aconteceu nos bastidores que não foi para o ar. Bom, já contamos 2 histórias aqui, mas... eu posso fazer um comentário sobre claro. os áudios? O Adilson é que coloca, né, a maior parte das músicas também. Eu já sugeri um ou outro. Eu lembro uma vez eu sugeri Morfine, foi muito engraçado. Não sei se nem se o Adilson lembra. Que falei, adoro Morfine, não sei o que, põe Morfine, que as coisas, né, fica dando sugestão e parará. Ele escolheu o Morfine, mas tipo assim, umas músicas do Morfine que eu nunca tinha escutado. Então foi engraçado, que deu um clima ao episódio, não era o que eu estava imaginando, apesar de ser todo Morfine, entendeu? Uma coisa assim, Morfine ou Morfine, eu nunca sei como é que fala, né? Que é excelente, é um trio maravilhoso, parará e tal, mas rolou isso, né? Você colocou, falou, igual, vou ouvir, parará, pôs o episódio todo e numa vibe totalmente diferente da que eu tinha imaginado. Assim. Então, hoje, para evitar da gente usar a música dos outros, né, que nunca é legal, a gente tá pegando bibliotecas de música gratuita. Então, eu vou na caça, tem algumas bibliotecas legais, uma dica aí para quem quiser, tem a biblioteca de música do YouTube, que tem muita coisa. Tem muita coisa nova também, então é uma das bibliotecas maiores, então a gente pode usar sem problema, sem precisar pagar ninguém. Então a gente hoje opta por isso e pra gente tá sendo ótimo, assim. A gente consegue manter o nível das músicas que a gente gosta e continuar, enfim, sonorizando sem ter problema nenhum. Parabéns aí, galera do ArchiCast. Parabéns, Rafa, Lili, Adilson. Eu sou muito grato como estudante por poder ouvir um podcast tão bom e que por vezes na academia, por ser de uma escola mais técnica, o ArchiCast supra essa vontade mais artística de conhecer outros lados, de conhecer o urbanismo, de conhecer a realidade brasileira, supre muito essa necessidade que por vezes a academia falta. Sem falar nas diversões que é ouvir todos os casos e brincadeiras, e também é um momento para mim que às vezes meio frustrado com a maneira que o curso às vezes é tocado, ou enfim, ou naquela finaleira de semestre que a gente quer mais entregar o projeto, entregar urbano, entregar paisagismo, poder ouvir vocês dá um gás a mais e faz a gente reacender a paixão por arquitetura mesmo. Vocês são demais aí, parabéns, que continuem com os episódios sempre. Valeu! Olá pessoal, aqui quem fala é o Caio Smolarek do Paraná e eu queria mandar um abração para vocês para comemorar esse 100º episódio do ArchiCast. Eu queria contar para vocês um pouco como é que é o lado dos bastidores de quem grava um episódio. Então o tema ele é definido aproximadamente umas 2 semanas antes do episódio. Começa então um processo de conversas com a Adilson, com o Rafa e com a Lili, dependendo um pouco mais, um pouco menos, dependendo do tema. E a gente estuda bastante, a gente quer fazer bonito para vocês, né? E no dia da gravação, a gente fica, o período de um episódio que dura 1 hora, 1 hora e pouco para vocês, quer dizer que o tempo de gravação é de 2 horas a 2 horas e meia. E nesse tempo a gente troca bastante ideia, a gente conta muita piada também, e principalmente a gente tira sarro do Adilson. E é um processo sensacional, a gente consegue aprender muito com as outras pessoas. Então, se para vocês é um prazer ouvir o ArchiCast, eu espero que seja. Para nós que estamos do outro lado da moeda, é muito legal. Eu me sinto como aprendendo um tema novo a cada cast que a gente faz. E por isso eu queria agradecer a Adilson, Lili e Rafa pelo trabalho sensacional que vocês fazem. A gente que está aqui, a gente vê que não é pouco trabalho. E para vocês chegarem até onde vocês chegaram, isso é digno de louvor. Então, um abração para vocês e espero que vocês continuem por muitas outras centenas. Até, tchau, tchau.
fazer a pergunta então do Tarcísio Antônio da Silva. Ele faz o seguinte: fala pessoal do ArchiCast, aqui é o Tarcísio e lá vai a pergunta. Gostaria de saber mais sobre a trajetória profissional de vocês. Sei que são arquitetos e professores, o que os levaram a lecionar, quais as linhas de pesquisa de cada um e como chegaram até o podcast. Grande abraço. Eu cheguei ao podcast, como eu já disse várias vezes, pelo convite dos meus dois grandes parceiros aqui, Rafa e Adilson. Obrigada mais uma vez. Né? Imagina. Obrigada. A gente se formou juntos e depois teve trajetórias diferentes, né? E a minha tá muito... Sempre trabalhei com projeto, já tive escritório, já fui sócia de escritórios e tal. E hoje eu tô focando em projeto urbano, tanto execução de projetos, né? Assim, tentando oferecer um produto que é um produto difícil de oferecer, né? Assim, que você depende muito de iniciativa pública ou de outros perfis de clientes, né? Diferente de um projeto arquitetônico, por exemplo. Mas é o meu foco de projeto e é o meu foco de pesquisa. E o que eu ensino e o que eu pesquiso estão relacionados, que é a metodologia de projeto urbano, e dentro do meu doutorado, que é o que eu estou fazendo, né, eu pesquiso metodologias de ensino de projeto, buscando novas formas de ensinar, porque as formas de aprender também estão mudando. Eu vou por aí. Bem, minha trajetória é bem dinâmica, assim. Eu me formei em arquitetura. Meu primeiro trabalho, assim, foi... Eu entrei em sociedade numa agência de publicidade, olha só. Na época a internet começou a bombar, o YouTube estava engatinhando e as agências estavam perdendo receita de TV, eles estavam investindo em design e daí não tinha quem pensasse design para além do design gráfico. E aí comecei a trabalhar com isso e em paralelo sempre também gostei muito de urbanismo e segui a carreira acadêmica, fiz mestrado em urbanismo, iniciei o doutorado e as coisas foram meio que acontecendo de forma aleatória, assim. E sempre trabalhei com projetos de arquitetura também, às vezes fazendo como autônomo por fora e depois aos poucos consolidando mesmo o trabalho com escritório. E recentemente tenho trabalhado muito mais com execução de obras do que propriamente projeto, então indo também para uma coisa que eu me interesso muito, que é aprender arquitetura no fazer mesmo, na construção. E parece que a questão de lecionar, para mim, é meio que uma consequência, assim, é a vontade de compartilhar as coisas que eu vou aprendendo e a vontade também de aprender, né? Porque lecionando a gente tem que estudar bastante para poder desempenhar um papel de muita responsabilidade, né? Que é lecionar. E aí o cast, na verdade, era meio que uma válvula de escape, né? O momento da gente poder falar bobeira, coisa que a gente não falaria dentro de sala de aula, nem na cara de um cliente. A gente pode falar aqui, né? Bom, minha trajetória é um pouco parecida com a do Rafael. Bom, formei também, e aí eu fui escalonando entre trabalho no escritório, que eu gostava, e tentar conhecimento acadêmico, assim, porque eu sempre gostei de estudar também, mas sempre foi meio conflituoso, assim, porque quando eu fui fazer mestrado, por exemplo, nunca pensei em dar aula, assim, nossa, dar aula, o que é isso, né? Nunca pensei mesmo, assim, nunca achei que ia ser professor. Aí, bom, comecei a trabalhar em escritório, achei que o escritório estava chato, fui fazer mestrado. Aí depois ralei pra caramba no mestrado, depois fui trabalhar em escritório de novo, depois tive a oportunidade de dar aula. A minha vida foi assim, dando aula, escritório, até que tem 5 anos que eu me consolidei sendo professor e tô aí até hoje, dando aula. E agora, com esse projeto com o Rafa, que deve ter uns 5 anos atrás que a gente tinha essa ideia, a gente conseguiu consolidar com o Cast. Então minha vida tá nessa parte de lecionar e agora também produzir podcast aqui pra galera. É isso. Bom, a outra pergunta do Tarcísio, né, também. Quais foram as pessoas mais improváveis que vocês conheceram através do ArchiCast? Que se não fosse através do podcast, seria mais difícil um contato? Eu não diria que improvável, mas assim, o ArchiCast abriu várias portas pra gente, assim, e uma das que eu considero, assim, pra mim é um dos casts mais legais que tem, que é com o Gustavo Pena. E assim, o fato de ele ter aceitado o cast, acho que eles devem ter também dado uma olhada antes no nosso material, antes de aceitar a entrevista, e eles estavam junto no turbilhão de lançamento de livro e tal. E foi muito bom, e a gente, à medida que foi conquistando, né, a audiência, cada vez mais quando a gente partia para um convite de entrevista, o pessoal já conhecia o nosso trabalho, então essas coisas se tornaram mais fáceis, esses contatos mais fáceis. Mas assim, de improvável, eu já não tô me lembrando. Não sei se é improvável, porque assim, a gente sempre meteu as caras também para chamar as pessoas, sabe? Isso que é legal, eu acho, também relatar que assim,
Você acha que aquela pessoa é intocável, inalcançável, né? Até você mandar um e-mail, mandar um áudio no WhatsApp, assim. Elas são muito solistas, assim. Todos que participaram foram muito legais com a gente, né? Acho que é legal salientar isso, assim. Mesmo aqueles que tinham uma certa reticência, talvez, a falar, depois que começou a participar, assim, viu que era uma ferramenta muito legal de divulgação, também de conhecimento. Às vezes porque não conhecia podcast, né? Rola muito, né? Pois não conhecia podcast também. Exatamente. Eu me lembro muito, assim, da vez que a gente chamou... Na verdade, assim, o convite foi a Lili que fez. Tem uns contatos lá do Rio, que agora tá fazendo doutorado, então ela consegue ter acesso a mais gente. E a gente conseguiu conversar com o Renato Anelli e com a Ana Luísa Nobre. E aí eu não sei se eu contei isso, mas assim... Pô, eu não sabia que a Ana Luísa Nobre ia participar. Ele contou, acho que um dia antes. E eu, assim, eu conheço a Ana Luísa Nobre de eu ver documentário com ela, assim. Ela pra mim era tipo... Tom Hanks. Tipo Tom Hanks arquitetura pra mim, sabe? Sério. Pô, admirava a mulher sabia muito, sabe muito. E aí quando ela foi participar, eu fiquei gaguejando pra falar, assim. Eu lembro de eu tentando fazer perguntas, fazendo meio errado, meio ruim, assim. Mas eu lembro que pra mim foi marcante, assim, ela ter participado do cast e tal. E depois o Renato repetiu a dose aqui com a gente, né? O episódio da Lina, né? Da Lina Bobardi. Sim, da Lina. Que ela participou. E aí depois o Renato fez um outro episódio com a gente que foi fantástico, e que foi sobre o Frank Lloyd Wright, assim. Foi um episódio que até grande. Mas, pô, ele gostou da experiência e voltou pra falar com a gente. Pô, a gente se sente privilegiado nesse sentido, assim, né? Da pessoa gostar e voltar pra falar mais. E ele mandou áudio também pra gente. Vocês vão poder ouvir também. Ele mandou áudio também, comemoração, né? Exato. Você lembra, Lili, de algum episódio, assim? Não, o cara que eu ia citar também, assim, que eu vi numa palestra, foi daí que surgiu a minha ideia do convite, né? E que o Cash me fez ter proximidade, que seria improvável que eu tivesse essa proximidade, certamente, se não fosse o Cash, é o Renato Anelli, porque é um arquiteto historiador foda, né, da Universidade de São Carlos, se eu não me engano, né, da USP de São Carlos, que eu tive a oportunidade de ver no Rio, numa palestra, e aquele cara que, sim, você ouve ele falar, fala, pô, eu quero conversar com esse cara, quero conhecer, e nem sempre a gente consegue, né, assim, você admira, gosta da fala, não conhecia, mas... Como é que você faz, né? Como é que você tem acesso? Então, o Cash ajuda a gente a ter o melhor motivo do mundo, né? Exatamente. Contatos e tal. Muito bom, o melhor motivo. Ele era um que não conhecia e que depois sugeriu e pra caramba, ele é professor também, então assim, a gente conseguiu, ele até hoje incentiva pra caramba os alunos a ouvir, ele escuta, ele virou um ouvinte do Cash, o que pra gente é uma honra, né? Então eu ia citar ele também. Coincidentemente. Fora os outros escritores que participaram aqui com a gente, né? O Terry Tuma, o Super Limão, o Lins, assim. O Fernando Forte. Eu vou citar aqui, vou citar os vários que participaram, mas pra gente é sempre um privilégio de saber como é que é a produção dos caras. E assim, eles estarem abertos pra conversar com a gente sobre os que eles produzem, pô, isso é muito legal, assim. E eu acho que, assim, é um incentivo pra eles também, porque muitas vezes, assim, o escritório tá trabalhando ali no métier, e alguns, assim, até fazem palestra e tudo mais, mas tem alguns que nunca pararam para pensar sobre a sua própria produção, assim. Então a gente, de alguma forma, incentivar que eles pensem sobre isso, poxa, é muito legal, assim. É legal. Com certeza. E eu gosto muito do Caio também. O Caio Dias também, assim, que já é parceiro, né? Quase sócio nosso. Todos os casts com ele eu gosto muito. O cara tem uma metodologia, uma organização, uma capacidade de fala, assim, né? Que é um menino jovem, como gente, assim. Como a gente, eu acho. Somos super jovens, né? Sim, Lili. Super, eu vou fazer 40, tô me achando jovem, né? Mas o Caio, se bobear, mais novo que eu gosto muito dele também. É um cara que eu também não teria da Projetar, né? .org, que eu também não teria muito acesso. Descobri o trabalho dele por causa da Dilson, por causa do ArchiCast, por causa dessas pesquisas e tal. E achei fantástico. E é um cara super solícito, aquele cara que sabe muito de muito, né? E é um cara que a gente nunca, assim, a gente foi entrevistar o Caio, né, da primeira vez, cara, e assim, quase que automático ele virou parceiro da gente, assim, sem fazer força, né? Ele era, né, tanto é que o primeiro episódio que ele participa, ele tá como entrevistado, né, do Portal Projetar, e depois os outros casts, ele já é um integrante da equipe. É verdade, a gente sempre chama ele. Que é garantia de bons comentários. O cara faz o dever de casa bonito, assim, né? Ele sabe falar também. E detalhe, a gente nunca se encontrou pessoalmente. Pois é. Fica aí a curiosidade pra você. Outra curiosidade, tô tentando planejar de encontrar o Caio ainda. Mas, enfim, ele mora bem longe, ele mora em Cascavel, lá no
Paraná, é perto de Foz do Iguaçu. Então tô tentando ver se eu consigo fazer uma viagem pra Foz do Iguaçu pra encontrar o Caio, olha só. Fala, turma do ArcCast. Aqui quem fala é Júlio Ferreira, arquiteto e professor de Sorocaba, do interior de São Paulo. Queria agradecer vocês pelo trabalho de vocês, parabenizar por essa marca dos 100 episódios. É muito bacana ver um trabalho com tanta competência e seriedade, né? Eu sempre recomendo para amigos, para os meus alunos, porque dá para ver que é um trabalho que transborda paixão, assim, e a arquitetura é muito disso, né? Então, de parabéns. Olá, gente, aqui é o Fred Braida. É com muita alegria que eu estou passando aqui para deixar os meus parabéns para os meus amigos do ArcCast, o podcast de arquitetura e urbanismo, pela sua 100ª edição. Aline, Adilson e Rafael, como sempre, vocês estão super antenados nas possibilidades de divulgação da arquitetura e do urbanismo. E com o ArcCast, vocês apresentam formatos de debate inovador, descontraído e com muita qualidade. Eu me identifico muito com vocês, inclusive por nossa trajetória de formação ser bastante semelhante. Trilhamos alguns percursos muito parecidos, formando na UFJF, não é, onde sou professor, e vocês também atuaram como professor. Fizemos pós-graduação no ProUrb, na FAU-FRJ, e vocês são professores do curso de Arquitetura e Urbanismo do SESJF, instituição que admiro e tenho muito carinho, onde tive a felicidade de lecionar durante alguns anos. Eu gosto muito da variedade de temáticas abordadas por vocês no ArcCast. Acredito que seja mais uma forma de todos aqueles que se interessam por arquitetura e urbanismo manterem-se informados. Eu sempre recomendo para os meus alunos ouvir os episódios. A cada episódio, as discussões propõem reflexões e apresentam, por vezes, diferentes pontos de vista. Isso é ótimo. Eu fico sempre na expectativa de qual será o tema do próximo episódio. Também, a diversidade de convidados é muito enriquecedora. Eu mesmo tenho o maior orgulho de fazer parte dessa história. No ArcCast, número 41, conversamos sobre as relações entre cidade e comércio, tema que eu venho pesquisando há anos. Por fim, eu acho excelente que o ArcCast esteja nas diferentes plataformas de comunicação, tais como Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, YouTube, Spotify. Meus amigos, meus parabéns pela dedicação de vocês e que venham muitos outros episódios. Um grande abraço, Fred Braida. Mais uma perguntinha do Daniel Menezes. Ele falou assim: olá pessoal do ArcCast, aqui vai uma pergunta para vocês. Qual foi a recomendação de convidado que vocês acharam mais útil ou divertida? A gente tinha que ter pesquisado para responder essa, hein, Daniel? Isso eu tinha que ter feito o dever de casa também. Total, eu não me lembro de ontem. Dever de casa, coisa que o Caio, se fosse o Caio, teria feito. Se fosse o Caio, ele teria uma para cada um, inclusive, de acordo com cada perfil, né? Acho que a Lili gostou desse, o Adilson daquele, o Rafael daquele outro. Eu tô lembrando aqui, acho que foi o da Carla Joaçaba também, e entre outras pessoas. Não era uma recomendação, assim, uma dica de algo, era uma dica tipo pra vida, sabe, uma coisa assim. Isso também é interessante, porque é sempre surpreendente, né? Às vezes a gente espera uma série, um livro, um site, alguma coisa e tal. Eu lembro que a Carla Joaçaba, ela veio com uma assim... Agora eu não lembro, pra você ver como é que eu sou louca. Agora eu não lembro se o dela foi tipo uma mensagem de esperança ou desesperança. Porque eu lembro que ela tava meio esgotada, coisa do Brasil, uma dificuldade de trabalhar no Brasil. Vibe, sim. Não é? Aí eu não lembro se a mensagem final foi tipo assim, resistência e tal, ou tipo assim... Esquece, vaza, vambora, vamos pensar em outra coisa. Mas foi no sentido existencial, assim, sabe? Essas dicas também me chamam a atenção. A Adriana Sansão falou, venda seu carro. Não foi um negócio desse? Isso. Foi. A Adriana Sansão falou, venda seu carro, que estava falando sobre ativação, né, de espaços, exatamente, urbanismo tático e tal, ativação do espaço público. Ela falou, minha dica é venda seu carro. Saia dessa, assim, vire outra pessoa. Eu gosto disso. Eu sempre acho que ele dá dicas ótimas, por exemplo. Tanto os aplicativos quanto os livros que ela deu aqui, eu sempre corri atrás pra saber do que se tratava, sabe? Todas as recomendações e dicas pra gente é sempre interessante porque a gente não combina antes. É uma curiosidade também, né? E a gente vê na hora. Muitas das dicas a gente tem que pesquisar na hora, porque às vezes não deu tempo e o convidado às vezes... antes até a gente falava pro convidado, agora a gente não fala.
Então pega muito assim o que a pessoa tá fazendo ou vendo na hora. Então é tudo sempre... o processo acho que é divertido. E acaba que a dica ela fica quase que em segundo plano, né? É muito mais essa coisa de, pô, o que você tá fazendo, o que você tá lendo, o que você tá assistindo, do que propriamente uma coisa muito de regra, assim, não, baixe tal livro e tal. Tem um pouco essa pegada, assim, também. Fala Rafa, fala Aline, fala Adilson, beleza, tudo bem? Aqui é João Marcos, sou arquiteto já há quase 7 anos. E cara, o ArchiCast acabou entrando na rotina aí. É uma das coisas que eu mais gosto aí de ouvir. O ArchiCast é sobre o por detrás dos escritórios de arquitetura. Isso que eu acho bem legal. Vem de acordo também com um projeto que eu venho desenvolvendo em relação à melhoria, né, do nosso mercado, melhoria da nossa classe, e é muito interessante a gente entender os bastidores dos escritórios, como é que é o dia a dia da produção, fechamento de ofertas, como que isso acontece, né, dessa prospecção. Isso é muito interessante. Então vocês vieram aí para trazer à tona e mostrar os bastidores de quem está no dia a dia mesmo, quem está fazendo. Eu achei isso muito legal, muito interessante. É algo que a gente não tinha acesso, e através do ArchiCast a gente agora passa a ter acesso aos outros escritórios. Infelizmente é uma cultura que vinha, né, de alguns anos aí, dos escritórios serem muito fechados, os profissionais não compartilharem, né, o seu dia a dia, o que fazer. Eu brinco que antes nem bloquinhos de CAD a galera compartilhava. Eu tenho os meus e pronto, ninguém compartilhava isso. Então hoje essa cultura do compartilhamento, creio que proporciona o trabalho de vocês, o pessoal a mostrar o que tem feito, até em prol de um mercado mais colaborativo e melhor para todo mundo. Então é isso aí, valeu ArchiCast, valeu moçada, um abraço. Fala galera do ArchiCast, tudo bem? Aqui é o George Lins, do escritório Lins Arquitetos Associados. Estou aqui para parabenizar vocês pelo 100º episódio e por todo esse material massa que vocês trazem até a gente, né? Todas essas matérias, essas entrevistas, todo esse conteúdo que vocês produziram até hoje. O ArchiCast é uma plataforma sensacional, onde a gente pode buscar referências, né? E pode aprender muito no nosso mundo da arquitetura e do urbanismo, discutindo entre colegas e contribuindo para valorizar a nossa profissão, né? Então, parabéns mesmo, galera. Muito sucesso para vocês. Um grande abraço e vida longa ao ArchiCast. Valeu! Vamos lá, quem faz a pergunta agora é o Alexandre Oliveira. Ele fala: salve, ArchiCast e Arquifãs. A minha pergunta: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ele é tipo o Rafael, esse daqui. Ele é engraçadinho e tal. Brincadeiras à parte, quero saber se vocês tinham em mente, quando tiveram o primeiro insight do projeto ArchiCast, o quanto vocês iriam impactar na vida de algumas pessoas. Posso falar por mim que vocês são os responsáveis por uma grande transformação na maneira como observo a arquitetura, que é a maneira como observamos o mundo. Sou um grande fã e grato por todo esse trabalho bem feito que vocês têm feito. Um grande abraço para os nossos mestres online, Lili, Rafa e Adilson. Ah, que bonitinho! O Alexandre é um sábio, além de um engraçadinho. Sim, mas assim, o Alexandre, eu acho que isso é pra gente uma das maiores surpresas, assim, e eu acho que esse 100º episódio, com essa coisa que a gente estava pedindo pros ouvintes, depoimentos, chegaram mensagens muito legais, assim, a gente aos poucos começa a perceber como de fato esse trabalho é importante para algumas pessoas, é isso que é um gás pra gente, sem dúvida, assim. E é muito legal a gente aos poucos construir essa ideia de ter um compromisso de fato e de ter um papel, aquela história que a gente ouve quando entra na faculdade, qual o papel social do arquiteto, né? Todo mundo pensa que é... O papel manteiga, que nem você falaria. Papel manteiga, como foi lá no primeiro episódio, mas assim, essa coisa de, entre aspas, aí, né, caridade, ou ajudar aqueles que estão
mais necessitados, mas uma função nossa de querer comunicar, fazer com que as pessoas se interessem, descubram coisas, no nosso caso, no mundo da arquitetura e do urbanismo, que um bate-papo revela coisas. Enfim, eu me desdobrei aqui por conta do cansaço também, a gente já tem tarde gravando, mas isso pra gente é, sem dúvida, pelo menos pra mim, é o que mais importa, saber que a gente tá impactando mesmo na vida das pessoas. Isso faz com que a gente use lá nossas últimas gotas de energia pra poder entregar pra vocês um trabalho bem feito. Legal da sua parte, Alexandre. E, poxa, a gente se sente lisonjeado que a gente pode alcançar vocês e falar umas besteiras também, né? Não só falar de arquitetura, mas também dar um pouco de risada, discutir algumas questões que eu acho que a gente acha importante, mas também, assim, dar um pouco de risada, porque quando a gente encontra aqui também, não é um evento, mas assim, é legal que a gente tem sempre um horário na quinzena marcado pra gente falar um com o outro também, isso é legal. E falar com uma terceira pessoa, né? Falar com uma quarta integrante aqui que vai ser o convidado. Uma terceira, uma quarta. Uma décima. Mas, pô, obrigado, cara. Eu espero que, assim, o pouco da contribuição aqui que a gente, não só que a gente dá, mas que principalmente os outros convidados dão, né, do conhecimento que eles têm mais profundo, porque ajude vocês não só na vida da arquitetura, mas também seja uma fonte de desaluviar o dia a dia aí também. E acho que, assim, não esse impacto, né, que você diz, Alexandre, ele não é tão palpável pra gente, de fato, assim. Ele vai se tornando na medida que a gente vai estreitando essa relação e tendo um contato mais aproximado, como esse cast está possibilitando. Então, assim, nas suas palavras aí sim vai cair na ficha do tamanho da nossa responsabilidade, não é verdade? É a filosofia do Homem-Aranha também. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, não é? Filosofia do Homem-Aranha. É verdade, é exatamente isso, né? Assim, a gente vem aqui e tal, e claro, fazemos trabalho super sério e tal, fazendo nossa parte, mas também queremos, com isso, ter leveza no assunto e conseguir abordar o assunto de uma forma mais palatável, e por isso também muito da leveza. É a nossa forma de se comunicar entre a gente, de fato, né? Assim, podendo ser mais livre, mas sem perder a noção de que o que está sendo dito está sendo ouvido, né? Assim, e está sendo apreendido por vocês. Então, muito obrigada. Super bacana a sua colocação. E tem uma coisa também, assim, a gente sempre sabe que, assim, não adianta a gente fazer nada se ninguém ouve, né? Pô, é fundamental a gente ter esse contato com o público, porque vocês é que escutam, vocês que ajudam a gente também, não só ajudam a fazer o conteúdo, mas, vocês que estão ali fiéis à balança, toda quinzena ouvindo, sabe? Poxa, o trabalho sem vocês também a gente não faria nada, assim. Então, obrigado também por esse feedback. A gente fica brincando aqui que a gente fica, como é que fala, massageando nosso ego, mas, sem ter audiência também a gente não é ninguém, sabe? Então, obrigado, cara. Obrigado de coração. Um salve, galera do ArchiCast, Adilson, Rafa, Lili. Cara, vocês são demais. Desde que eu conheci vocês, logo que eu comecei a faculdade de arquitetura, eu ainda sou estudante, eu acompanho vocês sempre, cada episódio, e vocês ajudaram muito nos meus estudos e muito na minha visão sobre arquitetura. Graças a vocês hoje eu já faço parte de algumas aulas de mestrado como aluno especial e tenho amplificado o meu conhecimento graças a essa base que vocês criaram para mim. Eu posso falar que sou muito grato a todos vocês, a todos esses episódios que vocês se dedicam fazendo, aos convidados, que isso amplificou não só o meu conhecimento em arquitetura, mas principalmente a minha paixão pela arquitetura. Eu sou de verdade, de coração, muito grato a todos vocês. E espero que venham muito mais episódios para que nós possamos cada vez mais aprender e se desenvolver como arquitetos e principalmente como seres humanos, graças a tudo que vocês oferecem pra gente de conhecimento. Muito obrigado mesmo. Alô, galera do ArchiCast, Adilson, Rafa, Lili. Aqui é Fernando Lima passando para dar para vocês os parabéns, falar da minha felicidade por esse 100º episódio do ArchiCast, dizer que essa iniciativa de vocês é fantástica, é de vanguarda, porque lá atrás, quando vocês começaram, praticamente ninguém falava de podcast, né? Não era essa febre que a gente está vendo hoje, e mais do que isso, não só um podcast sobre arquitetura. Então, vocês estão de parabéns, não é à toa o sucesso que a gente tem visto, e eu queria dizer para vocês que fico na torcida para que venham muitas mais centenas de episódios, e no que vocês precisarem, podem contar comigo. Um abração. Tchau, tchau.
Bem, então a gente tem uma outra mensagem aqui de uma pessoa muito especial, que é a Cláudia Pires, né, companheira aí do Demetri, um arquiteto que a gente admira muito, que foi o nosso primeiro entrevistado do Arquicast, foi o segundo programa do Arquicast, foi uma entrevista com o Demetri, feito dentro de um carro, no tempo que a gente conseguiu com ele, da palestra até a rodoviária, né? Então, assim, foi um momento muito especial e é uma figura muito importante pra gente. Então, a Cláudia Pires aqui, é uma honra ter ela aqui como ouvinte também do cast. Então, a Cláudia Pires diz aqui: Oi amigos do Arquicast, parabéns pelos 100 programas, haja vitalidade. Coincidentemente, o centenário converge com o centenário de outro velhinho, o IAB. Faz 99 anos neste domingo e prepara para pagar as 100 velhinhas no dia 26 de janeiro de 2021. Nesse fim de semana, né, acho que umas 2 semanas atrás, que ela mandou essa mensagem, uma cerimônia de início do centenário será feita no Museu de Belas Artes, onde tudo começou. Estamos dando nosso recado para o IAB em uma série de vídeos intitulados O IAB que eu quero. Sugiro o mesmo para esse ótimo podcast. O Arquicast que eu quero é um Arquicast que preserve essa vitalidade, humor e alegria e inteligência, sempre presente na forma de colocar assuntos na roda para o debate. Pergunta: acha possível prosseguir nessa vibe? Espero que sim, abraço. Poxa, com certeza, Cláudia, acho que a gente quer seguir nessa vibe de fazer isso tudo que a gente falou aí da mensagem do Alexandre, de fazer com empolgação, divertimento, porque eu acho que dessa forma, deixando os conteúdos mais leves, né, e às vezes de realidades tão duras, que a gente consegue enfrentar os problemas aí de uma forma mais fácil, né? Nossa, exatamente. Eu sou super a favor do humor, da alegria, da leveza. Às vezes até erra a mão para mais do que para menos, provavelmente, né? Assim, mas eu acho que a ideia é essa mesmo, trazer leveza e aí, nesse sentido, mais aceitação, né? Ser mais palatável, de fato, assuntos tão sérios, né? Quanto os assuntos que a gente lida, né? Assim, os problemas da cidade, os problemas da arquitetura, a responsabilidade que a gente tem, né? Na qualidade de vida, no bem-estar, e assim, a gente conseguir trazer essa questão, porém, de uma forma mais leve, é um mérito, sim, e nesse ponto eu acho que o formato do podcast permite muito isso, né? Diferentemente de, sei lá, mesas de debate, nos congressos, é sempre uma maior cerimônia, né? Se o conteúdo, nossa, não se compara, não estou querendo dizer isso, estou querendo... Esse formato do podcast, ele se presta a esse tipo de comunicação, né? E acho que ela soube perceber isso, assim, assimilar isso muito bem. Ela é uma querida, né? Super atenciosa com a gente, né? Obrigada, Cláudia. Esperamos te divertir cada vez mais, certamente. Uma coisa que a gente nunca parou para pensar sobre formato, né? Na verdade, assim, a gente sempre quis dar informação, mas a gente nunca se preocupou assim de, temos que fazer piada a tal lugar. A não ser o Rafael, de vez em quando faz um saltão. O Rafael, inclusive, põe na pauta. Exatamente. Por aí. Mas a gente sempre teve essa preocupação de tentar, não desmistificar a coisa, mas assim, tentar trazer de uma maneira mais palatável. Muitos consideram a gente um podcast um pouco mais técnico do que outros podcasts que tem de arquitetura. Mas assim, não vejo demérito nisso também, não vejo problema nisso. Desde que a gente consiga se expressar da melhor maneira possível, que a gente esteja bem relaxado, bem tranquilo para passar essa informação, acho que tá tudo bem, sabe? E é uma coisa que esse negócio do formato, por exemplo, se tem que vir música, se tem que vir assim, se a gente tem que fazer pauta assim, assado, isso é uma coisa que foi acontecendo e a gente foi se adequando a uma coisa que a gente acha que a gente se dá melhor. Se esse é o melhor formato ou se é o pior, na verdade, eu acho que a gente só consegue fazer um formato legal desde que a gente tenha a verdade ou que a gente se sinta seguro naquilo que a gente tá fazendo. Pô, que legal que tá sendo divertido, assim, pra ela também e pra outros ouvintes. O importante é a gente se sentir à vontade. Se sentindo à vontade e conseguindo passar uma mensagem, o objetivo do cast, que é determinado conhecimento, acho que tá bom. Isso é muito curioso, porque assim, alguns temas, alguns episódios, assim, que às vezes são um pouco mais duros e que não tem muito espaço para isso, a gente sempre busca, né, de fato, tentar trazer um pouco dessa leveza. Eu acho que uma possibilidade, a Lili usou bem o tema, acho que a ideia é leveza mesmo, porque eu acho que assim a gente consegue infiltrar um pouco mais dentro da percepção das pessoas que estão nos ouvindo, até porque esse formato, geralmente as pessoas estão fazendo outras coisas enquanto estão escutando, né? Então não dá também para ser muito específico e pontual, como assim, atenção sobre um tema tal, item 1, item 2, item 3, tem que ser uma coisa mais fluida mesmo, e eu acho que essa fluidez
só é possível através da leveza, mas sempre com um compromisso de estar dando a informação correta, né? De vez em quando a gente dá umas borrachas. Não, né? várias, com certeza. E assim, a gente assume que não temos esse compromisso, não somos uma... Né, não, aqui a gente não está fazendo uma produção científica, né, especificamente. Não são artigos, não é uma sala de aula, não é um lugar de trocar ideia, né? São amigos que estão aqui trocando ideia para errar, aprender e tocar o barco. Inclusive tem muita coisa que, por exemplo, eu já devia ter dito em alguns outros episódios, só vou escutar falando, nossa, que barbaridade que eu falei, ou que borracha que eu falei. Né? Sempre acontece, mas enfim, é isso. E aí, galera do ArquiCast, eu sou a Júlia, tô no 5º semestre de arquitetura na Unesp em Bauru, e nesse 100º episódio, que é sem dúvida um marco muito especial, eu gostaria de agradecer a vocês por sempre trazer um conteúdo de imensa qualidade, que além de nos divertir, também traz reflexões importantes e agrega muito conhecimento. Um beijão pra todos vocês e que seja só o começo, desejo muito sucesso. Eu sou Janaína Pereira, jornalista especializada em cinema e já tive a oportunidade de participar algumas vezes do ArquiCast. Esse podcast super bacana que fala de arquitetura e que une esse tema tão interessante a outros assuntos como o cinema. Parabéns pelo 100º episódio, parabéns para o Adilson, para o Rafael, para a Lili, por essa iniciativa para falar de um assunto tão bacana como arquitetura. Espero que vocês completem mais 100 podcasts. Parabéns, ArquiCast! Vamos para a próxima pergunta, então, do Ítalo Segueto. Ele fala o seguinte: fala, galera do ArquiCast, que conselho vocês dão para as pessoas que querem tanto seguir carreira de escritório quanto acadêmica como eu? Já comecei o caminho em ambas, com a empresa de representação gráfica e realidade virtual e os projetos de pesquisa na faculdade. Ainda falta fazer o nosso, hein, Rafa? Ainda dá tempo. Quais foram as dificuldades e alegrias encontradas nesse caminho? Rafa, acho que você podia começar, né? Nossa, então, um abraço pro Ítalo. O Ítalo participou do cast sobre realidade virtual. O Ítalo foi aluno nosso. E, né, coincidentemente, o Ítalo também chegou a trabalhar lá no meu escritório. Eu acho que isso não tem fórmula, né? As dificuldades foram muitas, né? Assim, acho que para quem faz muita coisa ao mesmo tempo, e naturalmente os arquitetos estão sempre fazendo muitas coisas, umas diferentes das outras ao mesmo tempo, a gente sofre muito, porque é difícil arrumar rotina, é difícil estabelecer um cronograma de trabalho, se você faz muitas coisas que são coisas distintas, por exemplo, tá dentro de sala de aula, e depois tá no escritório, sabendo que de noite tem que gravar um programa, né? Eu até brinco, falo assim para alguns alunos que eu venho para a sala de aula e quando eu saio eu ponho a camisa do avesso e vou pro escritório, porque é outra lógica. Então, assim, é muita dificuldade, não é? E eu acho que a alegria a gente só encontra no médio e longo prazo, quando a gente vê alguma coisa consolidada e construída. E isso é muito difícil, porque a gente tem cada vez mais uma sociedade muito imediatista, né? A gente quer o prazer assim instantâneo, né? Num like, acho que eu divaguei muito na resposta, poderia ser um pouco mais pragmático e preciso, mas eu acho que tem que ir sentindo aquilo que você se identifica mais, se é fazer tudo ao mesmo tempo, que faça, e que a vida vai te ajudar a lapidar aí esse diamante. Eu acho que o que eu sugeriria, assim, encontre excelentes parceiros, né? Divida o trabalho, encontre pessoas que queiram te dar esse suporte, dividir com você as suas experiências, porque sozinho não é fácil não, né? Assim, tocar um escritório sozinho e dar aula, dedicar a carreira acadêmica, porque não é dar aula, né? É de fato um compromisso acadêmico com o ensino, é uma coisa muito mais complexa do que parece ser, né? É tão complexo e trabalhoso quanto você lidar com um projeto, com o próprio cliente e tal, é o mesmo tipo, são entregas diferentes, mas elas são extremamente demandantes, ambas são. O que eu posso dizer pela minha experiência é que eu tinha um escritório sozinha e chegou uma certa hora que eu realmente precisei optar, e também tem isso, cada um tem o seu formato de vida pessoal, né? Então não é apenas uma escolha de determinadas metas profissionais, isso vai envolver o seu tempo também e as escolhas pessoais que você faz. Então, a gente só pode falar da nossa experiência, né? E a minha experiência não serve para você.
porque ela é muito diferente da sua, assim, né? Mas enfim, já que você perguntou, estava aqui falando um pouquinho da nossa experiência. A minha é diferente da do Rafael e tal, e dentro da minha, o que eu posso dizer, assim, que eu aprendi é acho parceiros. Não acho que é impossível fazer de jeito nenhum, mas para mim, por exemplo, foi mais interessante, eu fui mais feliz e mais alegre ao me dedicar mais especificamente a uma e a outra em determinados momentos, por exemplo, né? Como hoje eu tenho feito. Agora eu já quero buscar de novo a questão de projeto. Isso muda, né? Não tem uma fórmula, como o Rafael falou, de fato, mas se a gente quer abraçar várias empreitadas, tenha boas pessoas junto com você. Entenda que é um trabalho colaborativo, saiba delegar, saiba ouvir, porque vai ser uma grande aprendizagem. Bom, na minha experiência, olha só, você não precisa necessariamente abandonar nada que você goste. Até porque eu acho que, assim, coisas que a gente gosta, a gente vai sempre procurar conciliar na vida. Então, assim, ter certa tranquilidade, porque você não precisa necessariamente escolher uma coisa ou outra se você não quiser. Aí vão começar a bater algumas coisas na sua porta, tipo boleto. Você vai precisar pagar algumas contas, você vai precisar ganhar dinheiro com algumas coisas, tem que ver o que é mais rentável. Mas, por exemplo, eu sou muito inquieto, assim, eu enjoo muito rápido das coisas. Isso é um problema também, porque a gente ficar se renovando sempre também não dá, sabe? E a gente tem a hora que tem que estabilizar. Quando a gente faz as coisas que a gente gosta, a gente costuma aproveitar mais e achar mais divertido. O único conselho que eu te dou é isso, assim, você não precisa abandonar tudo, você vai ter que começar a caçar as coisas que você... Primeiro, as que você gosta e a outra é que financeiramente seja mais viável, mas não se frustre... Podem ser a mesma coisa. Podem ser a mesma coisa, mas o importante é que, assim, não se frustre por você necessariamente não ter que escolher um, entendeu? Eu acho que dá pra conciliar se você quiser. Não, mas não se frustre se você entender que precisa escolher um. Sim, também. Para ter mais qualidade. Isso pode ser momentâneo, né? Também, assim, é uma questão de foco determinado. E até quando você é recém-formado, assim, você fica achando também que tem que definir sua vida agora, sabe? Pô, você pode mudar de vida daqui a 10 anos, sabe? 20 anos. Rafa é um exemplo disso. Teve escritório, deixou de ter, foi dar aula, foi estudar. Lili é outro exemplo, né? Começou a dar aula, agora tá indo pro doutorado. Nossa geração já cai nesse formato que é totalmente instável, na verdade, não é? Sim, é verdade. E eu acho que as gerações mais novas são até mais instáveis, né? Porque o mercado de trabalho hoje tá bem complicado mesmo. Mas eu acho que, assim, não precisa necessariamente abandonar tudo, mas não se frustre na hora que você tiver que decidir, como a Lili falou, sabe? Vai curtindo. Eu acho que, assim, tem as suas preocupações, mas na medida do possível, curta o que você tá fazendo e faça o que você goste. É isso. Aproveita a prerrogativa da sua geração e pense só no presente. É isso que o pessoal tem feito e... Há problemas? Não, ninguém sabe, né? Vamos ver. Vamos ver. As nossas frustrações, a gente sabe, dessa nova geração aí, ainda não caiu a ficha, né? Vamos ver qual é. Olá, eu sou o Cláudio Ribeiro, professor da FAU-FRJ. Tive a oportunidade de participar de um debate ano passado no ArquiCast, que chega agora em seu 100º episódio, cumprindo um importante papel de ampliação do debate para a categoria de arquitetas, arquitetos e urbanistas. Como eu acredito que nossa profissão precisa ser cada vez mais crítica, eu desejo que venham mais 100, 200 episódios. Parabenizo a equipe pelo seu esforço incansável em manter esse debate sempre ativo. Um abraço a todas e todos. Desejo ao ArquiCast mais 100, mais 1000 edições. Muito êxito para vocês e continuem informando, discutindo a arquitetura, os problemas que o nosso mundo contemporâneo tem para nos dizer. Muito sucesso, gente. Valeu. Fala galera do ArquiCast, aqui é o João Guenin. Queria parabenizá-los pelos 100 episódios desse podcast, que traz debates tão importantes para a discussão da nossa sociedade a partir da arquitetura e do urbanismo. Parabéns por criarem um formato tão bacana de abordar a arquitetura e o urbanismo de forma séria e também prazerosa. Desejo sucesso nos novos episódios e que continuem apostando na democratização desses debates. Parabéns, bom trabalho. Próxima pergunta é do Matheus Alexandre. Ele fala assim: bom dia a todos, salve Adilson e Rafa, que foram meus professores. Rafa também foi meu parceiro de futebol, que isso, hein, Rafael? E a Aline, que foi professora e chefe do Arthur, meu sócio. Ah, que ótimo, o Arthur, sim.
Gostaria de saber qual era a pretensão de vocês ao iniciarem o cast. Se imaginavam o alcance e a proporção que a iniciativa tomaria. E agora, após tantas entrevistas, assuntos e parcerias importantes, quais os objetivos daqui para frente? Grande abraço. Vamos focar nessa parte final, que a outra, de certa forma, a gente também já abordou, né? E essa tá bonita para uma sequência, né? Bom, a intenção talvez é chegar nos 200 agora. Só um detalhe, assim, o Matheus foi nosso aluno há muito tempo atrás, né? Tipo assim, na nossa primeira experiência O Arthur também é. Muito legal ter vocês aqui escutando o nosso trabalho. E, assim, realmente a gente não começou sem pensar muito no alcance, não. O alcance foi sendo resultado. É aquela papo de coaching, né? Assim, você não tem que preocupar em você vai ganhar lá no final. Você tem que preocupar em fazer um bom trabalho e, né, a consequência vem desse trabalho, que é feito com dedicação e tal. Então, a gente não imaginava dessa forma, e eu acho que a gente ainda tem muito campo para conquistar, porque a gente tem, com o tempo, a gente foi também ganhando, vamos dizer assim, confiança no nosso trabalho, sabendo que a gente pode alçar voos mais altos, né? A gente tem os números, e às vezes os números eles são muito frios, né? Eu acho que quando a gente começa a receber mensagem dos ouvintes, ou ter contato com a audiência, que aquilo fica mais palatável. A gente está no 100º, a gente nunca imaginou que a gente está no 100º, a gente nunca planejou, digamos, ter essa longevidade, mas, poxa, é muito bom que a gente tenha chegado aqui no 100º para mostrar, primeiro, que a gente, de alguma forma, foi bem sucedido, assim, apesar do projeto, a princípio, não ter grandes pretensões, e que chegou onde a gente está agora, né? E segundo, que a partir do momento que a gente está no 100, a gente quer mais 100, né? A gente sempre fica pensando, nossa, o próximo vai ser o 200 e tal. E aí a gente tem que também pensando no sentido assim, de planejar, né? Tentar conseguir outros voos aí, né? Para o cash não só ficar maior, mas se pagar, que é uma coisa que a gente está procurando tem algum tempinho e tal. E a gente, de alguma forma, tá conversando com algumas pessoas e tem algumas surpresas aí para esse ano de 2020, né, Rafa? Temos. Uma coisa importante, assim, às vezes quando a gente tá gravando, a gente não se dá conta, mas assim, a gente fala para mais de 1000 pessoas. Tem mais de 1000 pessoas, tô chutando grossamente, são mais de 1000 pessoas que escutam, então assim, o episódio que a gente tá falando. Então toda vez que eu penso nesse número, eu travo. Por outro lado, é muito doido. Você imagina você botar 1000 pessoas no auditório. A gente parar pra pensar nisso, eu acho que a gente dá travado. Não pode falar isso não, cara, que senão... Você tá perdendo tempo de não estar monetizando, mas vai chegar lá. Não, e não é o monetizar vai ser uma consequência da gente conseguir otimizar melhor e organizar melhor isso que tão organicamente vem acontecendo, né? Então, assim, o que tá faltando é a gente virar adulto, eu acho, no cash, né? Assim... A gente teve a infância, né? Assim, aí tá na adolescência, todo mundo curtindo, e com os dilemas e com o tempo, tá faltando a gente entrar de fato numa maturidade do podcast, entender isso como um negócio, entender isso como um veículo com o peso que ele de fato tem, que isso realmente só vem com o tempo, não é algo tão fácil de perceber, né? Ainda mais para os meninos que estão fazendo isso há mais tempo ainda, né? Quando ninguém fazia, nem se falava. Não é que ninguém fazia, não era tão sabido, né? Não era tão notável quanto é agora. Olha a quantidade de podcasts que você tem hoje, né? De diferentes tipos de veículos, né? Assim, então, o mainstream indo para o podcast, inclusive, porque de fato é algo que comunica bem. E a gente está lá no meio, né? Assim, então é entender um pouco essa oportunidade como algo maior do que a gente inicialmente estava imaginando, a verdade é essa, né? Então, assim, tomar a pílulazinha lá do Matrix, cair na real e encarar isso de uma forma mais pragmática, ainda mais profissional. Eu digo, não que não seja, mas é em outra escala, né? Acho que esse é o meu desejo, pelo menos aí também, para esse ano do ArchiCast, que é algo que traz tanto prazer pra gente fazer. Olá pessoal do ArchiCast, eu sou a Tatiane, arquiteta aqui no interior do estado de São Paulo. Estou aqui para parabenizar vocês por todo o trabalho realizado durante esses 100 podcasts publicados. Realmente é um marco e assim, acompanho vocês desde o comecinho, então foi muito interessante acompanhar toda a evolução do cast, dos temas, parcerias, das entrevistas com os escritórios.
E é algo que eu gosto muito no podcast de vocês, dessa abordagem dos vários temas que a arquitetura e o urbanismo propõem pra gente, dessas várias facetas, que venham muitos podcasts por aí, que vocês cresçam cada vez mais, porque o trabalho que vocês vêm desenvolvendo é super importante e tenho certeza que vem ajudando muita gente. Parabéns! Oi, queridos amigos do ArchiCast, aqui é Amanda Ferber, fundadora do Architecture Hunter, e gostaria de parabenizá-los pelo 100º episódio do ArchiCast. Meus parabéns, continuem com o trabalho incrível que vocês têm, eu adoro acompanhar, foi muito legal participar, foi incrível pra mim, me trouxe muitas coisas boas, então, vida longa ao ArchiCast, muito sucesso pra vocês, sempre, sempre, sempre. Um beijo! Momento importante esse da comemoração da 100ª edição do ArchiCast. Essa contribuição que vocês estão dando para a discussão, para o debate da arquitetura no Brasil, está sendo muito bacana, muito legal. Os meus estudantes lá em São Carlos têm acompanhado o podcast, não só as 2 vezes que eu pude participar, mas tem procurado, tentado conhecer as outras edições sobre os temas mais variados. Eu gostei muito da participação, do formato, tanto da primeira vez, quando falamos sobre a Lina Bobardi, eu, a Ana Luísa Nobre, do Rio de Janeiro, o Adilson e a Aline e o Rafa, como da segunda vez, quando vocês me forçaram, de uma certa forma, a sair da minha zona de conforto e falar sobre a minha admiração e meus estudos sobre o Frank Lloyd Wright, que não é exatamente um tema ao qual eu tenho me dedicado muito, mas que eu gosto demais. O ArchiCast tem esse formato um pouco mais aberto, mais livre, que eu acho que é fundamental para compartilhar essa experiência acadêmica que nós temos com estudantes, com o pessoal que está no mercado, com o pessoal que está tentando a vida aí como arquiteto, de uma maneira mais aberta, mais descontraída, mas também passando um recado e compartilhando essa série de experiências fantásticas que constituem essas edições promovidas por vocês. Parabéns e que venham mais 100. Bem, então, aproveitando o gancho aí da Aline, falando da gente sair da adolescência e ir pra maturidade, né? O 100º episódio pra gente precisa ser e vai ser um divisor de águas. A gente não comentou isso no início do episódio, mas a gente é oficialmente o canal de podcast do Congresso Internacional de Arquitetura. Aê! Aê! Da UIA. A gente vai dar ao longo dos próximos episódios detalhes para vocês, mas é importante que vocês fiquem atentos, porque durante esse período vai ter uma série de convidados que a gente vai trazer para o cast, da discussão dos temas também que vão ser feitos durante o congresso, e vão ter aí sorteios, coisas interessantes aí para vocês, além de, claro, a gente vai estar lá no evento. Então, até lá a gente vai construir uma coisa bem bacana junto com vocês aí, a nossa presença lá, a presença de entrevistando os convidados e discutindo os temas que vão estar culminando lá no congresso. E o ArchiCast é oficialmente o podcast do Congresso Internacional de Arquitetura. Aê, muito bom! Aê, de novo, palmas. Que é o 27º Congresso Internacional promovido pela UIA, que é a União Internacional dos Arquitetos, no Rio de Janeiro, que vai ser em julho, no Rio. E até julho vão ter uma série de eventos comemorativos e nos quais a gente vai estar presente e trazendo essa informação aí, em paralelo aí, né, super quente, junto com a própria organização do evento. Estamos lá firmando essa parceria, que vai ser super legal, pra gente é uma honra. E uma grande oportunidade também de conseguir transmitir essa informação para vocês dentro daquilo que a gente sabe fazer, né? Que é o nosso podcast. E quem sabe aí um ou outro formatinho diferente no meio do caminho, se tudo der certo. Com certeza. E para isso a gente precisa muito do apoio de vocês, não só indicando o cast para colegas que ainda não conhecem. E depois a gente vai passar todas as redes sociais, os contatos da questão do próprio congresso, para que vocês entrem, interajam também na plataforma do congresso, para que vocês mostrem, nossa audiência, a nossa relevância aí dentro da discussão de arquitetura aqui no Brasil, que a gente possa ser lá uma faísca lá no congresso, né? Exatamente. É uma oportunidade pra gente, mas que a gente precisa dessa chancela, né, da nossa audiência. São vocês que, na verdade, deram pra gente essa oportunidade de estar como parceiro
de uma organização tão importante, a mais importante aí dentro da nossa área, e um evento único, porque é a primeira vez, né, que o Rio, no Rio de Janeiro, o Rio se torna a capital mundial da arquitetura. É uma série de eventos, vocês já devem estar por dentro, e a gente vai fazer parte dessa rede de mídias e parceiros aí que vão estar divulgando essas informações. Mas somos o único podcast do evento, nós somos os oficiais. Então, assim, quer saber quem vai? Vem aqui, vai no site, né? Depois do site do IA, vem na gente, né? Assim, nós estamos juntos. A gente tá com uma listinha aqui da programação que a gente tá doido pra falar pra vocês, mas a gente não pode. Mas já tem nomes aqui muito bacanas que, dando tudo certo, estarão aqui no cast conversando com Exatamente. Eu tô me coçando aqui. Se for necessário. Tem várias, se for necessário. Tem várias mesas aqui que eu tô me coçando. Nossa, quero conversar com essa pessoa. Enfim. Não, e fundamental também o apoio da nossa classe a esse tipo de evento, né? Assim, isso significa um esforço por parte de uma série de comitês, de organizações. O próprio IAB é um parceiro, o CAL é um parceiro, né? Assim, é um parceiro, tem diversos parceiros que se mobilizam para fazer esse evento no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, assim, é também muito importante que a nossa classe, né, os brasileiros, os arquitetos brasileiros aí nesse sentido, também deem sua chancela e compareçam ao evento, se inscrevam. É só em julho. Até lá também tem vários outros eventos que a gente vai divulgando, né? Mas o congresso em si, que é onde concentra a maior parte dos convidados e das informações, né? Seria o ápice aí desse ano comemorativo. É lá em julho, tem tempo para se inscrever, tem concurso para estudante, tem muita coisa, né? Assim, a gente realmente tem que participar, né? Assim, e fortalecer a nossa classe, que é a razão de ser do ArchiCast também, além de nos dar prazer, né? Isso aí. Só informando então, qualquer novidade que a gente tiver, ou qualquer coisa que a gente possa anunciar, a gente vai anunciar aqui para vocês, seja no episódio, seja nas nossas redes sociais. Então fiquem ligados, a gente vai ter mais novidades mais pra frente. Infelizmente a gente não pode revelar tudo agora, mas fiquem ligados que a gente vai ter várias novidades para vocês aí, espero que vocês gostem, né? Isso aí. Acho que temos um episódio. Temos um episódio, sim, sim. Ou melhor, temos uma centena de episódios. Sim. Uma centena. Exatamente. Esse, inclusive tá maior do que o normal, não é? Aham. Antes de ir embora, tem mais 2 recadinhos aqui de 2 pessoinhas, na verdade 3 pessoinhas aqui, que de alguma forma participam também dos episódios, né? Eu tô comendo batata, parabéns pelo episódio 100 e também um abração pra vocês e também o que eu quero dizer por fim eu quero falar que vocês estejam com muita saúde e muita alegria. Valeu! Parabéns, gente, pelo 100º episódio. Eu acho que vocês dão muito duro que vocês merecem. Porque todo dia eu vejo a minha mãe, às vezes deixando de fazer alguns programas pra dar duro e confiança no trabalho que ela tem. É impressionante. E eu acredito muito em vocês. Eu sei que vocês vão conseguir levar esse programa a uma longa trilha de aprendizado aos outros. Parabéns. Boa sorte aí pra vocês. Parabéns, ArchiCast. Vocês foram ótimos, tomara que continuem assim. Parabéns pelo 100º episódio. Pessoal, eu acho que a gente pode terminar por aqui. Temos episódio, como o Rafael falou. Muito obrigado pela audiência. Se a gente está aqui no 100º episódio, é porque vocês proporcionaram isso pra gente, nos ouvindo, falando com seus colegas e comentando, interagindo com a gente. Não deixem lá, depois de pedir para entrar no nosso grupo lá da oficina do ArchiCast, do WhatsApp, porque lá a gente consegue um canal de comunicação rápido com vocês e com o Congresso. A gente vai ter coisas muito interessantes para postar lá para vocês. Também só tenho a agradecer a vocês que nos ouvem, aos meninos, Rafa, Dilson, pela oportunidade, pelo prazer e pela parceria. E vamos que vamos. O IA 2020, tamo junto. Então, obrigado, Rafa. Obrigado, Lili, pela parceria aqui, pelos episódios que são muito divertidos de participar. Às vezes é um perrengue, mas no final das contas a gente sempre se diverte com os episódios aqui. Obrigado a vocês dois pela parceria. Obrigado pela audiência, por aturarem a gente também. A gente sempre evoluindo aqui, fazendo conteúdo que vocês gostam. Muito obrigado pelo privilégio de ter o ouvido de vocês aqui como nosso colo, de alguma forma, né? E informando que a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês. Então, galera, um abraço e até mais.
volume tá bom do meu coisa? Tá, né? bom. Tá. Só lembra de não deixar direto em frente à sua boca, né? Como a gente Não, ele não tá, mas tá pra cima tá aqui. de ladinho, assim. Tipo de ladinho, tá pra sabe? cima, tá até longe da minha boca, por isso que eu tô perguntando... Não pode deixar na lateral, tipo, paralelo à sua boca, sacou? Sou coordenador de telemarketing, então eu sei... Olha, agora está, como você falou, vê se tô respirando em cima. Tá ótimo. Não? Qualquer coisa você me fala. Tá ótimo. Tá bom. Ele aqui nessa altura me atrapalha beber. Tô fazendo alguma coisa errada. Eu tenho que deixar ele talvez um pouco mais longe, então. Um pouco só deixar mais na alto. lateral. Tá bom, vai. Ele tem 100 episódios e não sabe até onde bota o microfone. Você me atrapalha, Gil. Você fica me coordenando o negócio sem um tutorial assim que se preza. Eu fico um pouco perdido. Tá bom, vou mandar fotinho então da minha posição com o microfone. Tá? Por favor, assim, já não é sem tempo. 100 episódios. Minha foto horrorosa aqui, mas vamos lá. Vou mandar pra você. Nossa, você viu aí? Mas assim o fone fica muito feio. Como se você estivesse gravando vídeo, né? Mas não importa, ele tem que ficar mais arqueadinho, não? Cara, isso aqui manda. Eu vou pôr assim, então. Assim eu realmente nunca fiz, vai ver o problema é esse. Posso começar? Pode. Tá com a pauta aí na frente? Ó o script. Sim, você foi dedicado, então não vou deixar. Vou falhar com você, não, Rafa. A piada tá até escrita, né? Você sabe, não tem nem espaço pra piada, já tá aí. Exatamente. Já tá aí. Inclusive a hora de rir. Aquelas coisas que a gente normalmente não acha graça, ele tá querendo dizer que sim. Exatamente. Agora, deixa eu só falar uma coisa. Eu não sei se ficou clara, Dilson, na abertura, que a gente vai intercalar mensagens que enviaram com os áudios. Assim. Eu acho que pode. Mas eu acho que a gente não precisa descrever isso, não. A gente pode falar, agora tem a mensagem. Você não tá lendo a pauta, hein, Adilson? Tô lendo, tô com a pauta na minha cara aqui. Tá, não. Leia esse texto aí. Na verdade, o episódio será uma grande leitura de e-mail e comentários. O episódio de hoje será uma grande... É isso que você quer que eu fale? Isso aí, rapaz. Muito bem, entendeu? Sim, senhor. Essa é a grande celebração dessa jornada. E responderemos as perguntas da audiência, intercaladas com as mensagens dos ouvintes do pessoal que já participou do cast. É uma grande massagem do ego. Grande. Então, vou voltar aqui, então. Ok. Agora, sabe uma coisa que eu nunca entendi ainda? As pessoas ainda falam 4 números, depois 4 números. Quando entrou esse 9º número, elas podiam dividir em 3, né? E não dividem ainda, não sei. Você tá questionando a minha forma de leitura de número? Basicamente não, isso. porque você tá seguindo o que todos fazem também. Se a gente fizer diferente, acho que ninguém vai entender. Claro é só um questionamento pra ver. É uma sequência de números. Eu poderia falar 329, 842, 89... Não é bom. 32 primeiro. 984, é verdade, esse não é bom. 289 e 877, Enfim, vamos tocar a pauta aqui, pelo amor de Deus, senão o Rafael me mata. Seguindo aqui a nossa pauta, a gente vai então pro áudio do Theo Gouveia. O Theo fez a pergunta e mandou um áudio, olha só. Ganhou imunidade. Vê se vocês conseguem ouvir. Peraí.